E isso pode te surpreender. Cobras usam odores antes de atacar. O fascinante mundo das cobras revela um sistema de defesa complexo que vai além da famosa exibição de suas capas. Quando uma cobra abre sua capa icônica, ela cria a ilusão de ser maior e mais intimidadora, uma tática inteligente para afastar ameaças potenciais. No entanto, nem todos os mecanismos de defesa dependem apenas da intimidação. Algumas espécies de cobras evoluíram para secretar saliva rica em feromônios, que serve a dois propósitos: sinalizar seu território para rivais e atrair parceiros. Essa comunicação química destaca a complexidade de suas interações na natureza. Se a intimidação e os avisos químicos falharem, as cobras têm um método mais direto de defesa: cuspir veneno. Notavelmente, essas serpentes podem projetar seu veneno a até 1,8 metros, mirando nos olhos de seus adversários com incrível precisão. O veneno age rapidamente, causando cegueira temporária e dor intensa, servindo como um impedimento até mesmo para os predadores mais determinados. Com uma combinação de intimidação, sinais químicos e defesas físicas, as cobras mostram uma das estratégias de sobrevivência mais sofisticadas da natureza. Você pode se surpreender. O lema da América tem uma história. Muitas vezes pensamos que a frase "confiamos em Deus" faz parte dos valores americanos desde os tempos dos pais fundadores, mas ela se tornou oficialmente o lema nacional apenas em 1956. Naquele momento, no auge da Guerra Fria, os EUA queriam mostrar seus valores em forte contraste com regimes ateus, como a União Soviética. Antes desse lema, usava-se um lema mais tradicional, e pluribus unum, que significa de muitos, um. Embora "confiamos em Deus" tenha aparecido pela primeira vez em moedas em 1864, ela surgiu um pouco mais tarde em notas de papel. Essa evolução reflete as mudanças nos sentimentos da nação, que buscava sua identidade em meio a conflitos globais. Então, da próxima vez que você ver essa frase, lembre-se de seu caminho único pela história americana. O que realmente afeta o acesso a filmes em Compton? O filme Straight Outta Compton enfrentou um problema inesperado. Não pôde ser exibido em sua cidade natal devido à falta de cinemas locais. Isso separou o filme de seu público, o que é irônico, já que ele conta a história da ascensão das lendas do hip-hop, NWA. Sem cinemas em Compton, os moradores precisavam viajar para outros lugares para ver sua história na tela grande. Essa situação reflete um problema mais amplo de acessibilidade em cidades onde as opções de entretenimento podem ser limitadas. Embora festivais de cinema e exibições comunitárias tenham tentado preencher essa lacuna, muitos ainda se sentem excluídos das narrativas culturais que definem suas vidas. A distância entre um filme que celebra a história local e a incapacidade do público local de vê-lo levanta questões importantes sobre representação e envolvimento da comunidade na indústria cinematográfica. Como podemos garantir que cada história chegue ao seu público? Subir Daxia não é fácil devido às quase verticais escadas de rocha, que desafiam até os turistas mais experientes. Assim que você começa a subida, se depara com um caminho íngreme que exige força e resistência, mas as recompensas definitivamente valem o esforço. Ao percorrer as escadas sinuosas, a cada curva surgem vistas deslumbrantes da paisagem ao redor. As enormes rochas e os penhascos íngremes criam um cenário impressionante, e cada passo é uma aventura. A trilha passa por uma vegetação densa, onde você pode avistar diversos animais, o que acrescenta a emoção. Muitos alpinistas acreditam que esse desafio traz uma sensação de realização, permitindo que eles superem limites físicos e se conectem com a natureza. Seja você um amante da adrenalina ou apenas em busca de um caminho cênico, Daxia oferece uma experiência que é ao mesmo tempo emocionante e visualmente deslumbrante. Você sabia que a gravidade de Júpiter influencia as trajetórias dos asteroides? Júpiter, a maior planeta do nosso sistema solar, tem um papel importante na direção de muitos asteroides. Devido à sua enorme massa, Júpiter cria uma forte atração gravitacional que pode puxar asteroides ou mudar suas órbitas. Esse efeito é especialmente visível no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, onde muitos asteroides, sob a influência da gravidade de Júpiter, entram em diferentes órbitas. Alguns se aproximam do Sol, enquanto outros são lançados para longe no espaço. Curiosamente, essa influência gravitacional ajuda a proteger a Terra, desviando potenciais ameaças de asteroides que poderiam colidir com nosso planeta.
Portanto, mesmo estando longe, a gravidade de Júpiter tem um impacto significativo na segurança do nosso vizinhança cósmica. Compreender como Júpiter afeta esses corpos rochosos não só revela mais sobre o próprio planeta, mas também ilumina a natureza dinâmica e em constante mudança do nosso sistema solar. Não é incrível como um único planeta pode influenciar tantos outros objetos celestes? O efeito placebo é um fenômeno surpreendente, onde a saúde das pessoas melhora apenas porque elas acreditam na eficácia do tratamento, mesmo que esse tratamento seja apenas uma pílula de açúcar sem propriedades medicinais reais. Isso mostra que a força da nossa mente tem um papel fundamental na nossa saúde. Em estudos, participantes que receberam placebo frequentemente relataram redução da dor e melhora dos sintomas, às vezes até comparável aos efeitos de medicamentos reais. Como isso acontece? Quando alguém espera uma melhora, seu cérebro pode liberar substâncias químicas naturais, como endorfinas, que diminuem a dor ou criam uma sensação de bem-estar. Isso demonstra que nossas crenças podem influenciar significativamente nossos corpos. O efeito placebo está gerando novas discussões na medicina sobre a importância da saúde mental e a conexão entre mente e corpo. Não é incrível o quão poderosos são nossos pensamentos? Você sabia que os peixes dourados não podem viver em aquários redondos? Na Itália, é ilegal manter peixes dourados nesses aquários clássicos que vemos em filmes. Essa lei foi criada para proteger a saúde e o bem-estar desses populares animais de estimação. Os peixes dourados, conhecidos por suas cores vibrantes e natação graciosa, se sentem melhor em ambientes espaçosos e filtrados. Aquários redondos limitam sua capacidade de nadar livremente e podem prejudicar seu crescimento, causando problemas de saúde. Em aquários maiores, com a filtragem e a aeração adequadas, os peixes dourados podem crescer mais e viver mais felizes. As leis italianas destacam a importância do bem-estar animal, incentivando os donos a oferecer um habitat adequado para seus pets. Isso reflete uma crescente conscientização mundial sobre a necessidade de manter animais de estimação em condições que se aproximem de seu ambiente natural. Então, da próxima vez que você pensar em comprar um peixe dourado, lembre-se desse fato interessante e considere um aquário apropriado. Que tal dar ao seu pet o espaço que ele precisa para prosperar? Você pode se surpreender, mas cerca de 90% da serotonina, muitas vezes chamada de hormônio da felicidade, é produzida no seu intestino. Esse fato interessante destaca a conexão surpreendente entre seu sistema digestivo e suas emoções. A serotonina desempenha um papel fundamental na regulação do humor, do sono e até do apetite, mostrando o quão importante é ter um intestino saudável para o bem-estar mental. Quando seu intestino está saudável, isso pode levar a níveis mais altos de serotonina, o que, por sua vez, melhora seu humor e resiliência emocional. Isso significa que cuidar do intestino com uma alimentação equilibrada, rica em fibras, probióticos e alimentos integrais, pode não apenas melhorar a digestão, mas também elevar seu ânimo. Então, da próxima vez que você pensar sobre sua saúde mental, lembre-se do que coloca no seu prato. Talvez um intestino feliz leve a um você mais feliz? Você já parou para pensar por que a honra é importante no esporte? Em 2013, o lutador indiano Yogeshwar Dutt ganhou destaque ao recusar a medalha de prata olímpica. Essa decisão veio após a notícia de que o atleta russo, que originalmente ganhou a medalha de ouro, testou positivo para substâncias proibidas após sua morte. Em vez de ficar com a medalha que tecnicamente era dele, Dutt quis homenagear a família do atleta falecido e sua perda. Ao fazer essa escolha, ele destacou a importância do espírito esportivo e da ética acima do benefício pessoal. Não se tratava apenas de vencer, era um reconhecimento do trabalho duro e da dedicação que cada atleta traz para o esporte. A decisão de Dutt gerou discussões sobre a honestidade no esporte e como percebemos o sucesso. Com que frequência vemos tais demonstrações de honra em um ambiente competitivo? A ousada estratégia global da Coca-Cola pode surpreender você. Em 1947, a Coca-Cola deu um passo importante para se tornar um fenômeno mundial ao entrar na Coreia e em Cuba. Foi a primeira vez que a empresa entrou nos mercados asiático e caribenho, um evento significativo na época. O sucesso da Coca-Cola nessas regiões foi o ponto de partida para sua presença global, mostrando como uma simples bebida gaseificada pode unir diferentes culturas. O vibrante logo vermelho e o sabor refrescante rapidamente conquistaram os corações dos locais, inspirando milhões. Assim que a bebida se tornou disponível, ela deixou de ser apenas uma bebida.
Tornou-se um símbolo de alegria e conexão em um período de grandes mudanças após a guerra. Essa estratégia inteligente não só aumentou as vendas da Coca-Cola, mas também lançou as bases para uma marca global que continua a prosperar. Não é incrível como uma única bebida pode ter um impacto tão grande na cultura? Acredite ou não, mas a lógica, às vezes, nos engana. O mundo parece seguir regras claras e princípios lógicos, mas muitas verdades do dia a dia podem mudar nossas expectativas. Por exemplo, você sabia que o jeito de preparar o café afeta seu sabor dependendo da temperatura e do tempo? Quando você despeja água fervente no café moído, ele pode ficar amargo, enquanto água muito fria não extrai o sabor, resultando em uma bebida sem graça. Esse é apenas um exemplo de como nossas escolhas diárias podem desafiar a lógica simples. Você pode achar que uma receita complicada resulta em um prato melhor, mas muitas vezes, usar menos ingredientes de forma inteligente cria sabores incríveis. Nossa dependência da lógica às vezes nos impede de perceber que a vida está cheia de surpresas, mesmo em tarefas que consideramos dominadas. Então você está pronto para descobrir mais verdades inesperadas em sua vida cotidiana? Você sabia que o maior organismo vivo da Terra é um fungo? Não é uma baleia gigante ou uma árvore antiga, é o fungo mel, cujo nome científico é Armillaria ostoiae. Este magnífico organismo ocupa quase 2.385 acres na Floresta Nacional de Malheur, no Oregon. A singularidade desse fungo está em seu micélio subterrâneo, que pode se espalhar por grandes áreas, conectando diferentes árvores e plantas ao seu redor. O fungo mel se alimenta de madeira em decomposição, ajudando a devolver nutrientes ao solo. Curiosamente, os fungos visíveis são apenas os corpos de frutificação dessa vasta rede subterrânea. Cientistas continuam a estudar esse organismo incrível para entender seu papel no ecossistema e descobrir novos aspectos da saúde das plantas e do manejo florestal. Não é surpreendente que algo tão pequeno possa ser um gigante? Você consegue imaginar um livro que ensina a arte de viver? Ele não apenas escreveu livros, ele criou um guia lendário para a vida. Com foco em metas, fracassos e até mesmo a arte de jogar cartas, esse homem extraordinário reuniu um vasto conhecimento que vai além das páginas. Cada capítulo é um mini-guia, ajudando os leitores a enfrentar os desafios e conquistas da vida real. Ao enfatizar experiências pessoais e lições aprendidas, ele inspira outros a refletirem sobre suas vidas. Os leitores encontram dicas práticas sobre como estabelecer metas e encarar fracassos como degraus para o sucesso. Além disso, as ideias sobre jogar cartas nos lembram que a vida também pode ser um jogo, cheio de estratégias e decisões. Não é apenas uma leitura, são passos para se tornar quem você deseja ser, incorporando a verdadeira essência de uma vida bem vivida. Não é incrível como o caminho de uma pessoa pode nos inspirar a buscar melhorias? Um fato curioso sobre os rios ocultos da Arábia Saudita. Embora a Arábia Saudita seja amplamente reconhecida por seus vastos desertos e paisagens áridas, surpreendentemente não possui rios permanentes. Em vez disso, essa região intrigante apresenta uma característica fascinante conhecida como wadis. Esses são leitos de rios secos que ganham vida quando tempestades de chuva atravessam a terra, transformando os fundos áridos dos cânions em riachos borbulhantes. Essas vias fluviais sazonais desempenham um papel crucial no ecossistema local, fornecendo umidade vital para plantas e animais durante suas breves inundações. Variando de canais estreitos a vales expansivos, os wadis podem transportar um volume impressionante de água quando as condições permitem. O próprio termo wadi é derivado do árabe, significando vale ou leito de rio, indicando seu papel essencial na paisagem. Embora a maior parte do tempo esses caminhos permaneçam secos, os súbitos aumentos de água refletem a notável resiliência da natureza em um ambiente aparentemente implacável. Os wadis também servem como pontos de encontro para a vida selvagem local e são até aproveitados por agricultores que utilizam a influxo sazonal para irrigar suas colheitas. Isso mostra como a vida neste belo país desértico se adapta de maneiras inesperadas. Mergulhe nas profundezas com o isópode gigante. Essas criaturas fascinantes não são crustáceos comuns. Vivendo nas águas geladas do Atlântico Norte e do Ártico, os isópodes gigantes se parecem com percevejos gigantes, alcançando até 40 centímetros de comprimento. Imagine um inseto do tamanho de um cachorro pequeno, rastejando pelo fundo do oceano.
O que torna esses seres tão únicos é a sua capacidade de viver na completa escuridão e sob pressão extrema, condições que fariam a maioria dos animais recuar. Eles se alimentam principalmente dos restos de animais marinhos mortos, mostrando seu papel como decompositores no ecossistema. Com seus corpos blindados e longas antenas, estão perfeitamente adaptados aos frios fundos marinhos ricos em nutrientes onde habitam. Esse estilo de vida incomum significa que muitas vezes passam despercebidos, mas sua presença é vital para a saúde do ambiente. Com as profundezas do oceano ainda em grande parte inexploradas, quem sabe que outras adaptações incríveis essas criaturas fascinantes podem ter? O isópode gigante não apenas sobrevive, mas prospera onde poucos se atrevem a ir. Verdadeiramente uma maravilha da natureza. Você sabia que pacientes em coma podem falar? Em um caso surpreendente que desafia nossa compreensão da consciência, uma mulher chamada Sarah pronunciou palavras enquanto estava em coma. Esse evento impressionante despertou o interesse de cientistas e profissionais da saúde, pois destaca as misteriosas capacidades da mente humana. Quando Sarah inesperadamente começou a falar com a família, os pesquisadores se questionaram sobre o nível de consciência em tal estado. Mesmo em coma, o cérebro pode mostrar atividade, especialmente em resposta a vozes ou sons familiares. Isso levanta questões sobre nossa compreensão da consciência e como os profissionais de saúde determinam quando uma pessoa realmente não está consciente. As pesquisas continuam, enquanto os cientistas buscam entender como as funções cerebrais podem ser mantidas, mesmo na ausência de reações externas. O que isso significa para pacientes e suas famílias que esperam pela recuperação, este caso é um poderoso lembrete das complexidades da consciência que ainda precisamos desvendar. Por que a altura é importante no resgate de animais marinhos? Bao Xishun, o homem mais alto do mundo, mede 2 metros e 72 centímetros. Sua altura impressionante não é apenas para a estética, ela teve um papel fundamental no resgate de 2 golfinhos em apuros. Esses golfinhos estavam presos em resíduos plásticos, que os veterinários não conseguiam alcançar. Com seus braços longos, Bao rapidamente removeu o lixo, libertando os golfinhos e ajudando-os a voltar para águas seguras. Esse ato incrível mostra como características físicas únicas podem realmente ajudar na preservação da vida selvagem. Muitas vezes ouvimos que cada pequeno gesto conta na proteção do meio ambiente, mas a história de Bao nos lembra que pessoas extraordinárias podem fazer ainda mais. A altura pode parecer uma característica simples, mas em situações como essa, torna-se uma poderosa ferramenta para o bem. Como mais nossas qualidades únicas podem ajudar a natureza? O que realmente acontece quando soldados duvidam da sanidade? Durante a batalha na Normandia, um comandante chamado Bill Millan enfrentou uma reviravolta inesperada. No meio do caos da guerra, o inimigo notou Millan e hesitou em atirar. Eles achavam que ele poderia não estar em seu juízo. Essa decisão incomum destaca o quão imprevisíveis e caóticas podem ser as situações de combate. Imagine a cena: balas zumbindo no ar, soldados buscando abrigo, enquanto Millan permanece, aparentemente alheio ao perigo. Seu comportamento, que pode parecer estranho sob pressão, fez com que os adversários duvidassem de sua missão. Este incidente não só ilumina a atmosfera surreal da batalha, mas também mostra como a percepção da sanidade pode mudar o curso dos eventos em situações de vida ou morte. O que isso diz sobre nossa compreensão dos estados mentais em condições de alto estresse? Prepare-se para se surpreender com as obras-primas da engenharia em papel. Engenheiros de papel transformam folhas comuns em esculturas tridimensionais, complexas com cortes e dobras habilidosas. Essas pessoas talentosas unem arte e matemática, criando tudo, desde livros incríveis com recortes até figuras móveis sofisticadas que parecem flutuar no ar. Cada design exige planejamento cuidadoso e execução precisa, transformando materiais simples em maravilhas mecânicas que capturam a imaginação. Seja um animal curioso saltando da página ou uma estrutura complexa que equilibra delicadamente em um ponto, essas criações trazem alegria e surpresa a todos que as encontram. A beleza da engenharia em papel não está apenas em sua atratividade visual, mas também nos cálculos exatos e na física que sustentam essas construções. Pense na próxima vez que abrir um livro com recortes. Quanta criatividade e habilidade foram investidas na criação dessas páginas. Cada virada revela camadas de maestria que conectam os mundos da arte e da engenharia, fazendo-nos apreciar as aparentemente infinitas possibilidades do papel.
Vamos desvendar a verdade sobre as estrelas verdes. Você pode achar que elas existem, especialmente com todo o brilho do universo ao nosso redor, mas, na verdade, estrelas verdes não existem. As estrelas emitem diferentes cores dependendo de sua temperatura, e é isso que torna nosso céu noturno tão bonito. Estrelas mais quentes podem brilhar em azul ou branco, enquanto as mais frias parecem vermelhas ou laranjas. Na verdade, se uma estrela pudesse emitir luz verde, ela também emitiria outras cores, misturando-se e parecendo branca para nossos olhos. Esse fato incrível mostra o quão impressionante é o universo, onde as estrelas iluminam a noite sem quebrar a barreira das cores. Então, da próxima vez que você olhar para as estrelas, lembre-se, não há estrelas verdes, mas isso nos deixa com muitas outras cores vibrantes para admirar. Que outras surpresas cósmicas nos aguardam? Em 2001, amantes de sushi criaram o maior sushi roll do mundo, com mais de 30 metros de comprimento e pesando impressionantes 1.135 quilos. Essa obra-prima culinária não apenas mostrou a arte de fazer sushi, mas também destacou a dedicação dos itamae, ou chefes de sushi, que aperfeiçoam suas habilidades ao longo dos anos. Esses chefes dominam o delicado processo de temperar o arroz e armazenar o peixe corretamente, elementos essenciais para criar um sushi delicioso. Curiosamente, o mundo do sushi não se limita apenas a rolos gigantes. Também existe o sushi mais caro do mundo, que custa 1,8 milhão de dólares. Este prato luxuoso incluía um raro atum azul de 272 quilos, capturado no Japão e vendido no famoso mercado de peixe Tsukiji. Tanto o rolo gigante quanto o sushi caro simbolizam a paixão e a arte presentes na cultura do sushi. Você consegue imaginar como seria experimentar uma dessas maravilhas? Difícil de acreditar, mas cavalos grátis estão disponíveis. Através do programa de cavalos e asnos selvagens, qualquer pessoa nos Ixnewa pode adotar um Mustang ou um asno, desde que consiga cuidar deles adequadamente. Essa iniciativa, gerida pelo Escritório de Gestão de Terras, visa controlar a população de cavalos selvagens e evitar sua superpopulação em seu habitat natural. Ao adotar cavalos selvagens, você não só ganha um companheiro único, mas também ajuda a proteger esses majestosos animais e seu ambiente. Para se tornar um adotante, é necessário ter espaço, alimento e abrigo suficientes para o cavalo, o que é essencial para o seu bem-estar. O programa oferece uma oportunidade incrível para os amantes de cavalos darem um lar a esses animais selvagens e, ao mesmo tempo, promove o cuidado responsável com os pets. Você consegue imaginar um lindo cavalo selvagem pastando no seu quintal? Isso pode se tornar uma aventura incrível para você e sua família. Prepare-se para se surpreender com os custos de rastreamento de águias. Os cientistas sempre foram fascinados pelos impressionantes voos das águias, mas estudar essas magníficas aves trouxe desafios inesperados. Dispositivos de rastreamento eram necessários para coletar dados sobre seu comportamento e rotas migratórias, mas os custos dispararam. Sempre que os pesquisadores obtinham informações desses dispositivos, isso resultava em altos gastos, causando um desvio orçamentário que eles não esperavam. Esse problema financeiro criou sérias dificuldades para alguns grupos de pesquisa, forçando-os a repensar suas estratégias de estudo dessas aves incríveis. Apesar das dificuldades financeiras, o rastreamento de águias continua sendo fundamental para entender seus hábitos e o impacto no meio ambiente. Os cientistas buscam soluções inteligentes, como o uso de tecnologias de rastreamento mais baratas, ou parcerias com empresas de tecnologia, para garantir que essas majestosas aves continuem a inspirar a conservação da natureza. Como as tecnologias futuras mudarão a pesquisa sobre biodiversidade? Você pode acreditar que seu cérebro gera 70 mil pensamentos por dia? É impressionante, mas, em média, o cérebro humano produz incríveis 70 mil pensamentos diariamente. Esse fato destaca a complexidade do pensamento humano e como nossa mente está sempre ativa. Desde sonhos e preocupações até a resolução de problemas e planejamento, cada pensamento pode ser passageiro ou profundo. Pense nisso. Seja decidindo o que comer no café da manhã ou refletindo sobre os mistérios do universo, seu cérebro é como um centro de atividade. Esse número fenomenal ilustra como nossos pensamentos moldam nossas emoções e decisões, afetando tudo, do nosso humor às nossas ações. O cérebro, composto por cerca de 86 bilhões de neurônios, se comunica por meio de sinais elétricos e mensagens químicas, permitindo que ele gere pensamentos continuamente.
Embora seja fácil se sentir sobrecarregado com esse fluxo de ideias, entender esse processo pode nos capacitar a usar nossos pensamentos de forma criativa. O que você acha que seu cérebro pensará a seguir? Descubra a vida secreta das bolsas de canguru. Os cangurus, animais marsupiais incríveis que vivem na Austrália, têm uma maneira única de cuidar de seus filhotes. Quando nasce um canguruzinho chamado de Joey, ele é muito pequeno e não está totalmente desenvolvido. Para protegê-lo e ajudá-lo a crescer, o Joey logo após o nascimento se acomoda na bolsa da mãe, marsúpio. Essa bolsa fica na barriga da mãe e serve como um lugar aconchegante e seguro. Dentro da bolsa, há glândulas mamárias que produzem um leite nutritivo, do qual o Joey se alimenta enquanto continua a se desenvolver. O Joey fica na bolsa por alguns meses, tornando-se mais forte e ganhando independência antes de sair para o mundo. Essa adaptação incrível não só protege os filhotes, mas também permite que as mães cuidem de seus pequenos enquanto eles aprendem a sobreviver fora da bolsa. Você adivinha o que realmente impulsiona a tecnologia moderna? Materiais cerâmicos contemporâneos desempenham um papel fundamental em diversas áreas, ampliando os limites do que é possível. Esses materiais não são apenas para cerâmica. Eles são essenciais em tecnologias avançadas, como medicina e indústria aeroespacial. Por exemplo, a biocerâmica, como o hidroxiapatita, é utilizada em implantes dentários e enxertos ósseos, pois é altamente compatível com nossos tecidos biológicos. Isso significa que nossos corpos os aceitam facilmente, promovendo uma cicatrização mais rápida e melhores resultados. Na indústria aeroespacial, cerâmicas como o carbeto de silício se tornam verdadeiros heróis, formando escudos térmicos para naves espaciais. Esses escudos protegem astronautas e equipamentos de temperaturas extremas ao retornar à atmosfera da Terra. Portanto, seja melhorando procedimentos médicos ou garantindo viagens espaciais seguras, os materiais cerâmicos modernos são vitais para as conquistas atuais. Imagine um mundo sem esses materiais incríveis, como nossas vidas seriam diferentes. Você sabia que os receptores de sabor envelhecem e se adaptam? Essas pequenas estruturas na sua língua vivem cerca de 10 dias. Cada receptor de sabor contém de 50 a 100 células sensoriais que percebem diferentes sabores: doce, salgado, azedo, amargo e umami. Com o passar do tempo, a quantidade de receptores de sabor diminui naturalmente, o que pode mudar a sua percepção dos sabores. Isso significa que algo que você gostava na infância pode não parecer tão gostoso agora. Curiosamente, os receptores de sabor também são bastante flexíveis. Eles podem se adaptar aos seus hábitos alimentares, levando a mudanças nas suas preferências. Por exemplo, se você começar a comer mais comidas apimentadas, seus receptores de sabor podem se ajustar, fazendo com que esses sabores pareçam menos intensos com o tempo. É por isso que algumas pessoas começam a amar comidas que inicialmente não gostavam. Então, você notou mudanças no seu paladar com a idade. Você não vai acreditar no que aconteceu com as viagens de carro após 11 de setembro. Após os ataques devastadores de 11 de setembro de 2001, o medo de voar aumentou drasticamente e muitos americanos começaram a evitar os voos. Em vez disso, preferiram viajar de carro, achando que era uma opção mais segura. Infelizmente, essa decisão resultou em mais 1.000 mortes. O aumento do tráfego devido a essa escolha causou mais acidentes, mostrando como o medo pode influenciar nossas decisões. Pesquisadores descobriram que, embora os riscos de voar tenham realmente aumentado a curto prazo devido à segurança reforçada, a segurança relativa das viagens aéreas ainda era maior do que a segurança ao dirigir. Esse resultado inesperado serve como um poderoso lembrete de como nossas decisões, guiadas pelo medo e pela incerteza, podem às vezes levar a consequências tristes. Não é surpreendente como nossos instintos podem nos afastar do perigo, mas também nos levar a riscos imprevistos. O que acontece no seu cérebro durante a depressão? A depressão não é apenas um sentimento de tristeza, ela provoca mudanças complexas no seu cérebro. Estudos recentes mostram que essa condição desregula o equilíbrio dos neurotransmissores, substâncias químicas como serotonina, norepinefrina e dopamina, que ajudam a regular o humor e as emoções. Quando esses neurotransmissores estão em desequilíbrio, isso pode levar a sentimentos de desesperança e apatia. Além disso, a depressão afeta a neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de se adaptar e formar novas conexões. Isso significa que seu cérebro tem dificuldade em se recuperar após situações estressantes.
A eixo hipotálamo hipofisário adrenal, HHA, que controla a resposta do corpo ao estresse, também é alterada. Esse estresse crônico pode agravar os sintomas, aprisionando as pessoas em um ciclo de desespero. Compreender essas mudanças é fundamental, pois nos ajuda a encontrar melhores métodos de tratamento e apoio para aqueles que sofrem de depressão. Mergulhe no mundo misterioso das aranhas do mar. Recentemente, cientistas descobriram 3 novas espécies de aranhas do mar em fontes de metano ao largo da costa da Califórnia e do Alasca. Essas criaturas incríveis pertencem à família Siracidae e são tão transparentes que podem ser comparadas ao vidro, tornando-se um espetáculo único nas profundezas escuras do oceano. A característica especial dessas aranhas do mar é sua relação com bactérias que vivem em suas carapaças e se alimentam de metano. As aranhas, por sua vez, se alimentam dessas bactérias, o que é uma descoberta empolgante para nossa compreensão de sua dieta e ecossistemas. Essa nova descoberta pode mudar tudo o que sabemos sobre a vida nas águas profundas, destacando as complexas interações entre espécies nessas condições adversas. Compreender o papel do metano nesses ecossistemas também pode ajudar os cientistas a entender como as mudanças climáticas afetam a vida marinha, quais outras surpresas as profundezas do oceano escondem. Você sabia que os tubarões-baleias são enormes? Esses gentis gigantes do oceano podem chegar a medir até 12 metros ou mais, tornando-os os maiores peixes do mar. Imagine uma criatura tão grande que uma criança pequena poderia facilmente nadar pela sua boca. Apesar de seu tamanho, os tubarões-baleias são inofensivos e são conhecidos por seus movimentos lentos e graciosos, enquanto filtram plâncton, peixes pequenos e outros organismos minúsculos. Eles costumam nadar perto da superfície, permitindo que snorkelers e mergulhadores os encontrem em seu habitat natural. Seus padrões característicos de manchas e listras tornam cada tubarão-baleia único, quase como uma impressão digital. Infelizmente, esses majestosos animais enfrentam ameaças devido à pesca e à perda de habitat. Há esforços de conservação em andamento para protegê-los e seus ecossistemas. Os tubarões-baleia são interessantes não apenas por seu tamanho, eles também são uma parte importante da biodiversidade marinha. Então, da próxima vez que você pensar em tubarões, lembre-se, uma das maiores maravilhas do oceano também é uma das mais pacíficas. O que você acha desses enormes peixes? Quando você olha, seu telefone existe. O idealismo, uma filosofia fascinante, afirma que os objetos no nosso mundo dependem da percepção. Imagine seu telefone. Ele pode realmente não existir quando você não está olhando para ele? Essa ideia questiona as noções tradicionais de realidade, sugerindo que nossa percepção molda a existência. Para os idealistas, se ninguém está observando algo, como um telefone perdido debaixo do sofá, ele, na verdade, deixa de existir de um modo significativo. Isso levanta questões interessantes sobre nossa experiência cotidiana e a própria natureza da realidade. As coisas ao nosso redor são apenas construções da nossa mente? Embora isso possa parecer estranho, nos faz repensar como interagimos com o mundo. A realidade poderia ser completamente diferente se não houvesse ninguém para vê-la. O idealismo nos convida a um diálogo mais profundo sobre existência, percepção e os mistérios da consciência. E isso pode te surpreender. O gelo no Mississippi está desaparecendo. O poderoso rio Mississippi, que geralmente fica coberto de gelo durante os meses frios, está passando por uma perda dramática do seu congelamento invernal devido às mudanças climáticas. Com o aumento das temperaturas globais, as icônicas camadas de gelo do rio estão derretendo mais cedo a cada ano, alterando tudo, desde os ecossistemas locais até os padrões climáticos. Historicamente, o gelo no inverno não apenas cria uma cena pitoresca, mas também desempenha um papel crucial na regulação do fluxo do rio e do habitat natural. Com menos gelo, o risco de bloqueios de gelo aumenta durante o descongelamento sazonal. Esses bloqueios ocorrem quando blocos de gelo obstruem o fluxo do rio, resultando em possíveis inundações que podem ameaçar comunidades próximas. Além disso, o desaparecimento do gelo invernal interrompe os padrões migratórios dos peixes, que dependem de sinais sazonais consistentes para a reprodução. O impacto também se estende à economia. Os negócios locais que dependem de atividades de inverno enfrentam incertezas.
É vital entender como as mudanças climáticas afetam nossos sistemas hídricos, para que possamos desenvolver estratégias para proteger esses ambientes essenciais. O que acontecerá a seguir se essa tendência continuar? Você já encontrou um peixe com 400 milhões de anos? O selacanto, frequentemente chamado de fóssil vivo, tem chamado a atenção dos cientistas desde sua descoberta em 1938, na costa da África do Sul. Esse peixe incrível pertence a um antigo grupo que remonta ao período Devoniano, que começou há cerca de 419 milhões de anos. Os selacantos eram considerados extintos há cerca de 66 milhões de anos, junto com os dinossauros, até que um pescador capturou um no Oceano Índico. Diferente da maioria dos peixes, que tem uma nadadeira dorsal, os selacantos possuem uma estrutura de nadadeiras única, semelhante a membros de animais terrestres. Eles têm um estilo de caça interessante. Conseguem detectar campos elétricos gerados pela presa na água turva. Seu habitat nas profundezas do oceano significa que ainda estamos estudando seu comportamento e biologia. Ao investigar essas criaturas incomuns, os cientistas obtêm insights sobre a história evolutiva e a transição da água para a Terra. O selacanto nos lembra o quão diversa e resiliente pode ser a vida na Terra. Não é fascinante pensar em seres tão antigos ainda nadando em nossos oceanos? Prepare-se para se impressionar com os carros de bombeiros puxados por cavalos. Nos dias anteriores aos modernos carros de bombeiros, as equipes de incêndio dependiam de veículos puxados por cavalos para responder a chamadas de emergência. Esses impressionantes meios de transporte tinham os cavalos no andar de baixo, e tanto os animais quanto os bombeiros precisavam subir escadas para acessar os andares superiores. Curiosamente, os cavalos se adaptaram surpreendentemente bem a subir escadas retas, o que levou os arquitetos a projetar escadas em espiral para facilitar sua subida. Essa inovação não apenas ajudou os cavalos a chegarem aos andares superiores dos edifícios, mas também simplificou o transporte rápido de equipamentos pelos bombeiros. Imagine a cena: corajosos bombeiros correndo pelas escadas em espiral com os cavalos amarrados, destacando como o design urbano evoluiu em resposta às necessidades tanto dos animais quanto das pessoas. A combinação habilidosa de função e design mostra uma parte fascinante da história do combate a incêndios, uma prova de que a necessidade é realmente a mãe da invenção. E se eu te contar sobre nomes incomuns para crianças? Alguns pais são criativos ao escolher nomes diferentes como ABCDE, que se pronuncia ABCDE. Essa tendência pode trazer muitas dificuldades para a criança ao crescer. Imagine ter que explicar a vida inteira como se escreve seu nome. Professores, amigos e até familiares podem se confundir com nomes incomuns ao se apresentar. E não é só a escrita, a pronúncia também pode causar confusão. Em um mundo onde os nomes podem ter significados profundos ou referências culturais, alguns pais buscam se destacar ou expressar individualidade com essas escolhas ousadas. No entanto, esses nomes únicos, às vezes, podem resultar em zombarias ou mal-entendidos. À medida que a sociedade continua a mudar, o que você acha desses nomes únicos? Eles expressam criatividade ou são apenas extravagantes demais? Um fato surpreendente sobre a estrada mais lenta do mundo é que ela se estende por impressionantes 13.589 quilômetros, ligando a Libéria à China. Este trajeto incrível passa por paisagens deslumbrantes e cidades movimentadas. Mas não espere conseguir viajar rápido. Devido às vistas panorâmicas e frequentes atrasos, essa estrada vai testar sua paciência. Você vai atravessar diversos cenários, desde lindas praias até desafiadores passes montanhosos, parando em comunidades locais vibrantes. Os viajantes podem encontrar mercados animados e experiências culturais inesquecíveis. Se você gosta de vistas emocionantes ou de comida de rua deliciosa, essa estrada tem muitas surpresas para você. Então, quem está pronto para uma aventura que transforma o tempo em viagem? E se eu disser que os gorilas são incrivelmente fortes? Um gorila prateado pode levantar mais de 800 quilos sem nenhum treinamento, o que é aproximadamente o peso de um bisão adulto. Imagine só, essa força enorme vem de seus músculos poderosos e corpo robusto. Os machos prateados que dominam o grupo são conhecidos por sua força impressionante na parte superior do corpo, que usam para quebrar galhos grossos ou proteger seu grupo de ameaças. Essa força bruta não é apenas impressionante, ela é crucial para sua sobrevivência.
Os gorilas vivem em grupos familiares e dependem de sua força para encontrar comida e proteger seus filhotes. Sua capacidade de modificar o ambiente ao seu redor os ajuda a encontrar alimento e abrigo, mostrando sua adaptabilidade na natureza. Com tanta força, os gorilas prateados realmente são os gigantes bondosos do reino animal. Não é incrível como a natureza os dotou de tudo o que precisam para viver nas florestas? Você pode se surpreender. Uma carta de suicídio de 905 páginas. Em 2010, um homem chamado David escreveu uma carta de suicídio surpreendentemente longa, abrangendo 905 páginas ao longo de 5 anos. Este poderoso documento revela uma jornada profunda e angustiante por sua luta com a saúde mental. Em vez de ser apenas uma despedida, a carta de David está cheia de reflexões, emoções e pensamentos sobre a vida, que oferecem uma visão de seu estado e da dor esmagadora que ele sentia. A carta se tornou sua forma de lidar com as dificuldades, permitindo que ele expressasse seus sentimentos, frustrações e medos nas páginas. Infelizmente, a carta termina com uma mensagem comovente, destacando seu desespero e os desafios que enfrentava. Esta história serve como um lembrete tocante da importância da conscientização sobre a saúde mental e da necessidade de conversas abertas sobre dificuldades emocionais. Ela levanta questões importantes sobre como a sociedade percebe doenças mentais e que tipo de apoio as pessoas realmente precisam em seus momentos mais sombrios. Porque muitas vezes ignoramos os sinais de que alguém está sofrendo. Você já se perguntou por que as aventuras nos inspiram? A ideia de aventura tem inspirado as pessoas por séculos. A palavra aventura vem do latim adventurous, que significa algo que está prestes a acontecer. Aventuras estão presentes em muitas histórias e mitos ao longo da história. Pense em suas histórias favoritas, seja em feitos heróicos de lendas antigas ou em emocionantes jornadas de filmes modernos. Cada aventura nos cativa, nos transportando para mundos cheios de emoção e incerteza. Essas histórias refletem o desejo humano de explorar o desconhecido. A aventura simboliza não apenas viagens físicas. Ela representa crescimento pessoal, desafios e conquistas. Ela nos incentiva a sair da nossa zona de conforto e a aceitar as incertezas da vida. Então, seja escalar montanhas, explorar terras distantes ou simplesmente tentar algo novo, a aventura chama o espírito aventureiro que existe em cada um de nós. Tudo começou em 1900, quando a fabricante de pneus Michelin, fundada por Edouard e André Michelin, lançou um guia para incentivar as pessoas a viajarem. Eles queriam que mais pessoas pegassem a estrada, o que aumentou a demanda por carros e pneus. Esse guia oferecia informações importantes para motoristas, mas algo inesperado aconteceu. A seção de restaurantes se tornou extremamente popular. Com o aumento de viajantes buscando recomendações de onde comer, o guia começou a destacar estabelecimentos excepcionais. Em 1926, foi introduzido o sistema de estrelas Michelin, premiando os melhores restaurantes e estabelecendo um novo padrão de excelência culinária. Hoje, essas estrelas são aguardadas ansiosamente por chefes ao redor do mundo, transformando o guia Michelin em um símbolo da alta gastronomia. É impressionante como a iniciativa de uma fabricante de pneus para promover viagens mudou nossa percepção sobre comida e experiências gastronômicas. Você já parou para pensar como um simples guia poderia levar a tanto prestígio gastronômico? Você pode se surpreender com o que vai descobrir sobre Shakira. Apesar de seu incrível sucesso como ícone musical mundial, Shakira enfrentou rejeições no início de sua carreira por causa de seu estilo único de cantar. Quando era apenas uma menina, ela fez um teste para o coral da escola, cheia de esperança de compartilhar seu talento. No entanto, o regente do coral achou sua vibração tão peculiar que a comparou ao som de uma cabra. Você consegue imaginar ser rejeitado por ter uma voz tão distinta? Em vez de desistir, Shakira abraçou sua singularidade e continuou a aprimorar suas habilidades. Com o passar dos anos, seu som característico conquistou milhões de fãs, resultando em muitos sucessos e uma audiência fiel. É um lembrete fascinante de que, às vezes, as características que nos tornam especiais podem nos destacar de maneira positiva. Então, da próxima vez que você ouvir uma de suas músicas marcantes, lembre-se, a rejeição pode ser o primeiro passo para a grandeza.
Você vai se surpreender ao saber que a McLaren construiu um supercarro. Este impressionante veículo é, na verdade, uma réplica em tamanho real, feita com mais de 340 mil peças de Lego, mostrando a combinação perfeita de engenharia e criatividade. Com quase 800 motores elétricos, este modelo único não é apenas um brinquedo, é uma prova do que pode ser alcançado quando a paixão encontra a inovação. Cada peça de Lego contribui para uma montagem incrível que replica o design de um dos icônicos carros da McLaren, capturando cada linha e detalhe. Este projeto destaca como a tecnologia moderna e o jogo clássico podem se entrelaçar, despertando a imaginação e inspirando futuras gerações. Imagine um elegante carro esportivo, totalmente feito de tijolos plásticos coloridos, acelerando pela estrada. É um lembrete empolgante de que até mesmo os desafios de engenharia mais sérios podem ser abordados com um espírito brincalhão. Que incrível é transformar brinquedos infantis em obras-primas de arte e engenharia. Você consegue imaginar um mouse de computador de madeira? Esse dispositivo inovador, criado por Douglas Engelbart em 1964, mudou a forma como interagimos com os computadores. Engelbart fez o primeiro mouse de madeira, dando a ele um design único e surpreendentemente simples em comparação com os dispositivos modernos. O nome mouse veio do cabo que se parecia com a cauda de um verdadeiro rato. Naquela época, os computadores eram controlados principalmente por comandos complexos, e a invenção de Engelbart ofereceu uma maneira amigável e intuitiva de trabalhar com programas. Imagine como seria difícil abrir programas sem uma interface com um ponteiro. O mouse se tornou um elemento essencial para o uso confortável dos computadores, abrindo caminho para as interfaces gráficas que hoje consideramos normais. A visão de Engelbart ia muito além do mouse. Ele imaginava um futuro onde os computadores melhorariam a inteligência humana. Essa invenção inicial deu início a uma revolução tecnológica que impactou tudo, desde computadores pessoais até telas sensíveis ao toque modernas. Então, da próxima vez que você clicar no seu dispositivo, pense no mouse de madeira, de onde tudo começou. Acredite ou não, o leite de baleia se parece com pasta de dente. Esse fato incrível destaca as adaptações únicas das baleias ao seu ambiente aquático. Diferente do leite de vaca que estamos acostumados, o leite de baleia é muito espesso e cremoso, lembrando a textura da pasta de dente. Essa alta viscosidade é importante, pois evita que o leite se disperse na água, permitindo que os filhotes de baleia ou bezerros consigam mamar das mães de forma eficaz. Imagine um bezerro no vasto oceano tentando se agarrar à mãe. O leite espesso é rico em gorduras, fornecendo os nutrientes e a energia necessários para ajudar esses jovens gigantes a crescerem fortes. Na verdade, o leite de baleia pode conter até 50% de gordura, muito mais do que a maioria dos mamíferos terrestres. Essa potência nutricional ajuda os bezerros a ganharem peso rapidamente, muitas vezes adicionando centenas de quilos em apenas alguns meses. Não é incrível como a natureza se adapta para garantir a sobrevivência de seus seres? Difícil de acreditar, mas os tamanhos de café variam pelo mundo. Nos Isekponawa, uma xícara pequena de café às vezes parece média ou grande em comparação com os padrões europeus. Muitos ficam surpresos ao descobrir que uma xícara pequena americana pode conter cerca de 350 ml, enquanto uma xícara pequena europeia típica tem cerca de 240 ml. Essa diferença está relacionada às preferências culturais. Os europeus geralmente preferem porções menores e mais concentradas de café, como o expresso. Nos Aetila, o consumo de café mudou para xícaras maiores, que muitas vezes podem ser personalizadas com xaropes ou chantilly. Essa tendência reflete o ritmo acelerado da vida de muitos americanos, que preferem beber de uma grande xícara enquanto estão em movimento. Então, da próxima vez que você pedir um café, lembre-se de que o que você considera pequeno pode ser grande demais para seus amigos europeus. Por que você acha que existem essas diferenças de tamanhos? Porque alguém estaria disposto a pagar por um sequestro. Uma empresa francesa intrigante oferece essa oportunidade para os amantes de emoções fortes. Eles disponibilizam um serviço inusitado, onde as pessoas podem se inscrever conscientemente para um sequestro, que deve parecer real e chocante. O truque é que os clientes devem esquecer que pagaram por essa aventura maluca. Após esperar um tempo antes do evento, a empresa garante que os participantes sentirão uma verdadeira surpresa e emoção durante o seu sequestro.
Essa experiência visa se tornar uma forma única de entretenimento, misturando adrenalina com um toque de medo. Imagine como seria ser sequestrado de repente, sem saber o que vai acontecer a seguir. Embora isso possa parecer extremo, reflete uma tendência crescente, onde as pessoas buscam experiências imersivas e intensas que desafiam seus limites pessoais. Mas a grande questão é: vale a pena transformar o medo em prazer? Você não vai acreditar no que descobrimos sobre os descendentes de Genghis Khan. Um estudo surpreendente de 2003 revelou que quase 1 em cada 200 homens hoje pode traçar sua linhagem diretamente até Genghis Khan, o lendário imperador mongol. Genghis Khan, que governou no século XIII, é considerado pai de pelo menos 11 filhos, o que ajudou a espalhar seus genes por toda a Ásia e além. Os pesquisadores identificaram esse legado genético único através dos cromossomos YAMO compartilhados, que são transmitidos de pais para filhos. Isso significa que muitos homens hoje carregam um marcador genético relacionado a um governante que viveu há mais de 800 anos. Imagine o impacto imenso que uma única pessoa pode ter nas gerações futuras. Cada um desses homens pode não apenas compartilhar uma linhagem, mas também ter uma conexão incrível com uma figura-chave na história. É surpreendente perceber que nosso mundo moderno ainda é parcialmente moldado pelo legado de Genghis Khan. Já pensou por que os pepinos são tão refrescantes? Os pepinos são um ótimo lanche, especialmente nos dias quentes de verão. Com 95% de água, eles ajudam a manter a hidratação e quase não adicionam calorias à sua dieta. Embora tecnicamente sejam frutas, os pepinos pertencem à família das melões, que inclui favoritos como melancia e cantalupo. Isso significa que eles compartilham características como crocância e suculência. Comer pepinos não só ajuda na hidratação, eles também oferecem um crocante agradável que muitos de nós adoramos. Seja em saladas, smoothies ou apenas como lanche, os pepinos são versáteis e saborosos. Além disso, contém vitaminas e minerais que são bons para a pele e o coração, tornando-os uma verdadeira fonte de nutrientes. Então, da próxima vez que você estiver procurando um lanche refrescante, escolha um pepino em vez de algo mais pesado. Você sabia que a Bolívia tem uma incrível diversidade geográfica? Este país da América do Sul surpreende com suas vastas paisagens, que vão desde altas montanhas até amplas planícies. Com mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, a Bolívia abriga vários ecossistemas, como as montanhas dos Andes, as florestas amazônicas e o único planalto altiplano. A diversidade geográfica do país sustenta uma rica fauna e mais de 30 culturas indígenas diferentes, cada uma com suas tradições e modos de vida. Um dos mais impressionantes maravilhas naturais é o Lago Titicaca, o lago navegável mais alto do mundo, situado a 3.812 metros de altitude. Com sua rica biodiversidade e cultura vibrante, a Bolívia realmente se destaca como um lugar incrível para amantes da natureza e aventureiros. Quantos países podem se orgulhar de tamanha riqueza natural e cultural? É verdade que pode haver florestas em cavernas. Você ficará surpreso ao conhecer a caverna Hang Son Doong, no Vietnã, que é a maior caverna do mundo em volume. Esta caverna incomum não é apenas um espaço vazio cheio de pedras. Aqui existem florestas próprias. As seções da caverna são mais altas que arranha-céus, e os visitantes frequentemente ficam impressionados com a grandiosidade e a beleza dessa maravilha subterrânea. Em seus enormes salões, correm rios e até se formam nuvens, criando um ambiente único, diferente de qualquer outro lugar na Terra. Imagine estar sob um teto tão alto que parece que você está ao ar livre. Com quilômetros de extensão, Hang Son Doong oferece uma aventura que combina a força da natureza com uma incrível biodiversidade. Seja você um explorador ávido ou um viajante casual, esta caverna convida você a descobrir um mundo completamente diferente, escondido sob a superfície. Pronto para uma viagem inesquecível? Imagine caminhar ao longo da Grande Muralha da China por 18 meses. Essa estrutura icônica se estende por mais de 8.000 quilômetros, serpenteando por montanhas, vales e desertos, revelando paisagens deslumbrantes. Originalmente construída para proteção contra invasões, a muralha desempenha um papel importante na história da China, sendo um símbolo de força e unidade.
Hoje, atrai milhões de turistas de todo o mundo, cada um desejando percorrer uma parte dessa maravilha antiga. Desde subidas íngremes até vistas impressionantes, cada passo revela histórias do passado, lembrando-nos dos incontáveis trabalhadores que a construíram ao longo dos séculos. Seja você um aventureiro ou um amante da história, caminhar pela Grande Muralha oferece uma combinação única de desafio físico e exploração cultural. Então, por que não começar a planejar sua inesquecível aventura ao longo desse incrível patrimônio da humanidade? Você não vai acreditar como a Amazon se chamava originalmente. Quando Jeff Bezos começou, ele escolheu um nome interessante para sua ambiciosa loja de livros online: Cadabra. Soa atraente, não é? Mas havia um problema. Quando Bezos compartilhou sua ideia com um advogado, ele descobriu que o nome Cadabra era muito parecido com cadáver, o que poderia assustar os clientes em potencial. Esse feedback fez Bezos repensar sua marca, e ele escolheu o nome Amazon. Por que Amazon? Esse nome não só refletia a enorme variedade de livros que ele planejava oferecer, mas também fazia referência ao rio Amazonas, um dos maiores rios do mundo. Ao escolher um nome tão ousado, Bezos lançou as bases para a transformação das compras online. Hoje, a Amazon é um gigante do comércio eletrônico, mas é interessante pensar como tudo poderia ser diferente com o nome Cadabra. Uma simples decisão mudou o rumo de uma das maiores empresas da história, provando que o nome certo pode fazer toda a diferença. Incrível, mas é verdade. Imigrantes portugueses mudaram Luxemburgo. Essa história única de migração começou no final dos anos 1960 e continuou nos anos 1970, principalmente devido às novas oportunidades econômicas. Com a economia em crescimento, Luxemburgo precisava de trabalhadores, o que abriu portas para muitas famílias portuguesas em busca de uma vida melhor. Em 1970, foi assinado um acordo de trabalho oficial entre Portugal e Luxemburgo, facilitando o processo de instalação e trabalho para os imigrantes nesse pequeno, mas economicamente ativo país. Com o tempo, esse fluxo de trabalhadores não só fortaleceu a economia de Luxemburgo, mas também enriqueceu seu cenário cultural. As tradições, a culinária e a língua portuguesas se tornaram parte da sociedade luxemburguesa. Hoje, cerca de 16% da população tem origem portuguesa, e sua contribuição é reconhecida como uma parte importante da identidade de Luxemburgo. Não é incrível como a migração molda uma nação? Você sabia que Nollywood começou com o filme A Vida na Escravidão? Este filme influente, dirigido por Chris Obi-Rapu, foi lançado em 1992 e é considerado o início da moderna indústria cinematográfica nigeriana. A Vida na Escravidão conta uma história envolvente sobre ambição, ganância e o sobrenatural, cativando o público com seu enredo interessante e personagens próximos. Na época do lançamento, a Nigéria passava por grandes mudanças socioeconômicas, e o filme refletiu as esperanças e medos de muitas pessoas. Ele não apenas teve sucesso comercial, mas também inspirou uma onda de cineastas que queriam contar suas histórias. A influência do filme transformou Nollywood em uma vibrante indústria, produzindo milhares de filmes anualmente e levando o cinema nigeriano para o cenário mundial. Hoje, Nollywood é uma das maiores indústrias cinematográficas do mundo, gerando empregos e promovendo a representação cultural. Não é incrível como um único filme deu início a um poderoso movimento? Conheça a lixeira mais rápida sobre rodas. Chris Rollins levou a reciclagem a um novo nível ao inventar uma lixeira que corre a 101 km por hora. Imagine uma lixeira com motor e 3 rodas de bicicleta, feita para tornar o descarte de lixo mais divertido. Rollins, que enfrentou alguns acidentes durante os testes, não queria apenas criar um dispositivo funcional, mas algo que chamasse a atenção de todos. Sua invenção rápida desafia nossa percepção de objetos do dia a dia, combinando inovação com bom humor. Este projeto incrível mostra como a criatividade pode transformar algo tão comum quanto uma lixeira em uma maravilha mecânica emocionante. Ao empurrar os limites da engenharia e do design criativo, Rollins nos lembra que até as coisas mais simples podem se tornar extraordinárias, o que ele vai inventar a seguir. Prepare-se para se surpreender com os mecanismos de defesa dos bombardeiros. Esses insetos incríveis desenvolveram uma maneira única de se proteger que se destaca no mundo animal. Quando sentem uma ameaça, os bombardeiros podem misturar 2 substâncias químicas armazenadas em seus abdômenes, criando uma reação que produz um spray quente e venenoso a 100 graus Celsius. Não é apenas um simples jato, é como uma mini explosão que pode afastar até os predadores mais famintos.
Os besouros possuem músculos especiais que os ajudam a expelir esse líquido fervente com impressionante precisão. É surpreendente, mas esse ácido quente pode causar queimaduras, fazendo com que os inimigos pensem 2 vezes antes de atacar. Os cientistas ficam fascinados por essa estratégia de defesa, que não só demonstra a criatividade da natureza, mas também inspira pesquisas em novas tecnologias. O bombardeiro é um pequeno, mas poderoso sobrevivente que nos lembra das complexas adaptações do mundo natural. Quantas outras estratégias incríveis de sobrevivência você acha que existem na natureza? Você não vai acreditar no que pode aprender sobre os tentáculos do polvo. Muitas pessoas pensam que os polvos têm tentáculos, mas não é bem assim. Na verdade, os polvos têm 8 membros, que são chamados de braços, e eles são bem diferentes dos tentáculos. Tentáculos são membros especializados que têm ventosas apenas nas extremidades, como os lulas e as sépias. Já os braços do polvo têm ventosas ao longo de todo o comprimento, o que permite que eles segurem e manipulem objetos de forma incrível. Essa estrutura única ajuda os polvos a realizarem truques impressionantes, como abrir latas e interagir com o ambiente de maneiras inteligentes. Além disso, seus braços são extremamente flexíveis e podem até sentir o gosto do que tocam. Então, da próxima vez que você ver um polvo, lembre-se, não se trata apenas da quantidade de membros. Como esses braços funcionam, os torna verdadeiramente únicos no reino animal. Não é fascinante? Difícil de acreditar, mas as abelhas fizeram mel colorido. Em 2012, apicultores na França tiveram uma surpresa agradável quando suas abelhas começaram a produzir mel em tons vibrantes de azul e verde. Intrigados por esse fenômeno incomum, eles iniciaram uma investigação e descobriram que as abelhas estavam se deliciando com cascas de balas M&M, descartadas de uma fábrica vizinha. As embalagens coloridas e a doçura mudaram a aparência do mel, gerando alvoroço entre os apicultores locais e amantes do mel. Embora os apicultores tenham rapidamente tomado medidas para controlar a alimentação de suas abelhas, esse caso se tornou um dos incidentes mais memoráveis na história da apicultura. Imagine passar esse mel único em uma torrada. Isso mostra como as abelhas podem se adaptar e como um pouco de resíduo humano pode levar a um resultado tão interessante. Quem poderia imaginar que doces poderiam mudar tanto o mel? Imagine ter 69 filhos em uma vida. Este incrível recorde pertence a Fyodor Vassiliev e sua esposa Valentina, camponeses russos que entraram para a história entre 1725 e 1765. A história deles é um testemunho da fertilidade humana, já que se tornaram pais de impressionantes 69 crianças. Entre seus filhos, havia 16 pares de gêmeos, 7 trigêmeos e 4 quadrigêmeos. Isso significa que eles não apenas tiveram muitos filhos, mas que muitos deles nasceram ao mesmo tempo, o que é bastante raro. O casal viveu em uma época sem medicina moderna e métodos de tratamento para a infertilidade, o que torna sua conquista ainda mais notável. Imagine as dificuldades e alegrias que enfrentaram ao criar uma família tão grande. Embora suas vidas possam ter sido cheias de caos, sua história nos dá uma visão do passado e das dificuldades da vida familiar na Rússia do século XVIII. Quem sabe, talvez o tamanho e a estrutura das famílias tenham mudado desde então, mas o recorde de Fyodor e Valentina Vassiliev ainda nos impressiona. Você sabia que os tipos sanguíneos salvam vidas? O sistema de tipos sanguíneos ABO foi uma verdadeira revolução na medicina, descoberto pelo cientista austríaco Karl Landsteiner em 1901. Antes dessa descoberta, as transfusões de sangue eram como uma roleta russa. Os médicos muitas vezes não sabiam se o sangue que estavam usando era compatível. Essa falta de conhecimento levava a reações perigosas e muitos pacientes sofriam. As pesquisas cuidadosas de Landsteiner identificaram os principais tipos sanguíneos, AB, AB e O, com base na presença de antígenos específicos na superfície das células vermelhas do sangue. Seu trabalho inovador não só lhe rendeu o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 1930, mas também estabeleceu as bases para as práticas modernas de transfusão de sangue. Graças a Landsteiner, os médicos agora podem combinar doadores e receptores de forma segura, reduzindo significativamente os riscos. Essa descoberta salvou inúmeras vidas e mudou para sempre o sistema de saúde. É incrível como entender algo tão fundamental como os tipos sanguíneos se tornou a chave para procedimentos médicos que salvam vidas. Você já se perguntou por que algumas pessoas são tão autoconfiantes? O efeito Dunning-Kruger explica esse fenômeno interessante.
É uma distorção cognitiva, onde pessoas com conhecimentos ou habilidades limitadas em uma área acreditam erroneamente que são mais competentes do que realmente são. Por exemplo, uma pessoa inexperiente pode achar que sabe tudo sobre um assunto só porque leu alguns artigos na internet. Por outro lado, verdadeiros especialistas costumam subestimar suas habilidades, pensando que tarefas que são fáceis para eles também devem ser fáceis para os outros. Essa discrepância entre a competência percebida e a real pode impactar bastante a tomada de decisões e até as interações sociais. Ao entender o efeito Dunning-Kruger, podemos reconhecer nossas zonas cegas e ter uma visão mais precisa de nossas habilidades. Na próxima vez que você sentir uma confiança excessiva ou dúvida sobre sua expertise, pense em como perceber essa distorção pode ajudar a melhorar sua autoestima. Você vai se surpreender ao descobrir a monarda. Esta planta única, muitas vezes chamada de bálsamo para abelhas, tem um aroma agradável que lembra limonada de uva, atraindo jardineiros e amantes da natureza. Os nativos americanos valorizavam muito a monarda e faziam um chá medicinal com ela, acreditando em suas propriedades curativas. No entanto, se você acha que essa planta aromática tem um sabor semelhante ao seu cheiro efervescente, prepare-se para uma decepção. Ao morder suas folhas, você descobrirá que elas têm mais gosto de grama do que de limonada. Essa reviravolta inesperada destaca como a aparência e o cheiro podem ser enganosos no mundo das plantas. A monarda não só atrai polinizadores como abelhas e borboletas, mas também é um belo complemento para jardins floridos, exibindo flores vibrantes em vermelho, rosa e roxo. Na próxima vez que você estiver desfrutando de uma bebida refrescante ou explorando plantas locais, lembre-se da fascinante história da monarda. Quem diria que a natureza poderia ser tão cheia de surpresas? Você já ouviu falar do Museu dos Fracassos? É um lugar fascinante que mostra os erros de grandes marcas, provando que toda empresa de sucesso já enfrentou dificuldades. O museu está presente em várias cidades e reúne produtos que não atenderam às expectativas, como o Google Glass e Apple Newton. Esses expositores interessantes geram discussões sobre inovações e nos fazem repensar o que é o sucesso. Visitantes do mundo todo querem entender que o fracasso não é apenas um obstáculo, mas, muitas vezes, um passo em direção à grandeza. O museu atualiza suas exposições regularmente, incluindo novos fracassos tecnológicos e ideias inusitadas em sua história. Ao reconhecer esses erros, o Museu dos Fracassos destaca a importância de aprender com as falhas e promove uma cultura onde o risco é incentivado. Então, da próxima vez que você enfrentar dificuldades, lembre-se, até os gigantes já caíram antes. Que tal visitar e descobrir mais sobre essa jornada fascinante? Você vai se surpreender ao conhecer o macaque. Este animal incrível tem cordas vocais semelhantes às humanas, o que lhe permite produzir sons complexos. No entanto, apesar dessa impressionante característica anatômica, o macaque não possui as habilidades cognitivas necessárias para entender ou formar uma linguagem como nós. Embora ele possa imitar sons, não compreende os significados das palavras ou frases. Imagine ter a capacidade física de falar, mas não ter a habilidade mental para expressar pensamentos ou emoções. Isso destaca o curioso contraste entre anatomia e inteligência. A evolução deu ao macaque o potencial para a fala, mas seu cérebro não se desenvolveu na mesma velocidade. Isso levanta questões interessantes sobre a comunicação no mundo animal. Existem outras criaturas com habilidades semelhantes? Compreender essas diferenças ajuda os cientistas a explorar a relação entre a estrutura vocal e a inteligência em diferentes espécies. Neste encantador café em Kyoto, Japão, há uma versão inusitada da bebida clássica que todo amante de café deve experimentar. O café gelado é servido com um cubo de gelo especial, que contém o próprio café, em vez do gelo comum que pode diluir o sabor. Essa apresentação única não só é impressionante, mas também ajuda a manter o sabor intenso do café enquanto derrete lentamente. Imagine, ao saborear sua deliciosa bebida, o cubo de café vai liberando seu aroma, criando uma camada incrível de sabor a cada gole. Essa ideia inovadora transforma um momento simples com café em uma experiência inesquecível. Além disso, é uma ótima oportunidade para fotos no Instagram, que vão impressionar seus seguidores. Então, quando você visitar o Café 33, não deixe de pedir esse emocionante café gelado e aproveite a combinação perfeita de sabor e estética. Que incrível como um simples cubo de gelo pode mudar nossa percepção da bebida favorita.
Trabalho duro realmente pode levar ao sucesso? Alvin acredita que sim. Com treinos rigorosos e um sistema de recompensas, ele conseguiu estabelecer um recorde impressionante em sua área. Trabalhar duro não é apenas passar horas em uma tarefa, é focar em suas metas e encontrar maneiras de se manter motivado. Alvin percebeu que recompensas, grandes ou pequenas, podem aumentar sua determinação e fortalecer seu compromisso. Por exemplo, ele se recompensava ao alcançar certos marcos, tornando o caminho não apenas produtivo, mas também prazeroso. Essa abordagem o ajudou a criar uma rotina disciplinada, superando seus limites e mantendo um alto astral. Muitas pessoas se perguntam se podem alcançar um sucesso semelhante. A história de Alvin mostra que, com determinação e um plano claro, isso é absolutamente possível. Então, o que você poderia alcançar se concentrasse e encontrasse suas fontes únicas de motivação? Você sabia que o golfe foi jogado na Lua? Em 1971, o astronauta americano Alan Shepard fez história ao dar algumas tacadas na Lua durante a missão Apollo 14. Enquanto explorava a Lua, ele decidiu levar um ferro, 6 modificado e algumas bolas de golfe, criando um momento inesquecível na história do esporte. Shepard é famoso por ter acertado 2 bolas enquanto vestia seu pesado traje espacial, o que impressionou milhões de pessoas na Terra. Esse ato único não apenas destacou o espírito de exploração, mas também mostrou como o esporte pode conectar mundos. Imagine como ele se sentiu ao se preparar para a atacada, com a Terra distante no céu. Seus comentários divertidos durante a caminhada na Lua, brincando sobre a distância que as bolas iriam percorrer na baixa gravidade, trouxeram leveza a essa grande conquista. Então, da próxima vez que você estiver no campo de golfe, lembre-se de que esse jogo querido tem conexões espaciais que nos lembram o quão pequeno, mas interconectado é o nosso mundo. Você sabia que gatos de olhos azuis podem ser surdos? Esse fato surpreendente choca muitos amantes de gatos. Existe uma conexão interessante entre os olhos azuis e a audição nos felinos. Estudos mostram que muitos gatos brancos com olhos azuis brilhantes nascem surdos. A razão está na genética. O mesmo gene que lhes dá esses lindos olhos azuis pode afetar o desenvolvimento do ouvido interno. Isso não se aplica a todos os gatos de olhos azuis, mas o risco é maior entre os de pelagem branca. Então, da próxima vez que você encontrar um gato de olhos azuis deslumbrantes, lembre-se de que ele pode não ouvir seu chamado. Curiosamente, nem todos os gatos de olhos azuis têm esse problema, e muitos ouvem perfeitamente. É um ótimo lembrete de como nossos amigos peludos são únicos e diversos. Você já encontrou um gatinho de olhos azuis que não conseguia ouvir? Incrível, mas é verdade. Colbert mirava as estrelas, embora a NASA tenha escolhido o nome Tranquilidade no final. Isso não impediu o lendário apresentador de deixar sua marca no espaço. Em uma reviravolta agradável, a NASA homenageou os fãs de Colbert, nomeando um simulador na ISS em sua homenagem, conhecido como Simulador de Carga Operacional Externa Combinada, ou simplesmente Colbert. Este simulador especial é crucial para manter a forma física dos astronautas, já que a atividade física é vital em condições de microgravidade. Com seu humor característico, Colbert aceitou essa homenagem brincalhona, frequentemente fazendo piadas sobre como seu nome flutua sobre a Terra. Não é incrível como um apresentador de TV pode se tornar parte da história espacial? Isso mostra até onde podem chegar o entusiasmo e a criatividade. Você sabia que a Estátua da Liberdade tem uma origem surpreendente? Este símbolo icônico da liberdade não foi criado na América. Na verdade, foi feito em Londres, na Inglaterra. O escultor francês Frédéric Auguste Bartholdi criou a estátua como um presente para celebrar o centenário da América e seus princípios de liberdade e democracia. Um fato interessante está relacionado a uma parte única de sua história em 1968, quando foi instalado um atomizador submarino, conhecido como Escorpião, para ajudar a preservar a estátua. Esse atomizador desempenha um papel importante para que a estátua, que recebeu milhões de imigrantes e turistas, continue a se erguer alta e brilhante. Hoje, a Estátua da Liberdade permanece como um símbolo de esperança e liberdade, erguendo-se na Ilha da Liberdade como um lembrete do indomável espírito humano. Não é incrível quanta história está escondida atrás deste monumento querido? Você vai se surpreender ao saber que os oceanos produzem oxigênio. Esse fato incrível destaca a importância dos oceanos no ecossistema do nosso planeta.
Mais de 50% do oxigênio que respiramos vem do oceano, sendo produzido principalmente por pequenos organismos chamados fitoplâncton. Essas criaturas microscópicas prosperam nas camadas iluminadas do oceano, usando a luz solar para gerar energia em um processo conhecido como fotossíntese. Assim como as plantas terrestres, o fitoplâncton absorve dióxido de carbono e libera oxigênio, tornando-se essencial para a vida marinha e para o ar que respiramos. Embora sejam pequenos, seu impacto é enorme. Além disso, o fitoplâncton é a base da cadeia alimentar oceânica, sustentando diversas espécies de seres marinhos, desde pequenos zooplânctons até enormes baleias. Portanto, da próxima vez que você respirar fundo, lembre-se de que esses pequenos habitantes do oceano estão trabalhando duro para manter nossa atmosfera limpa e rica em oxigênio. E se eu te contar sobre a malabarismo com 11 bolas? Alex Barron quebrou o recorde mundial do Guinness, malabarizando impressionantes 11 bolas ao mesmo tempo. Essa conquista mostra não apenas sua coordenação excepcional, mas também suas habilidades incríveis. Imagine quanta concentração e destreza são necessárias para manter tantas bolas no ar. Para a maioria de nós, apenas acompanhar 2 ou 3 já é um desafio. Esse feito notável destaca as impressionantes capacidades humanas no campo da atividade física. Malabarismo não é apenas um truque em festas, requer horas de prática, um entendimento profundo do tempo e controle muscular. É surpreendente pensar que existe um talento tão incrível, que prova que, com determinação e esforço, as pessoas podem superar seus limites. Seja você um malabarista ocasional ou alguém que nunca tentou, o recorde de Alex nos inspira a explorar nosso potencial e, quem sabe, tentar pegar algumas bolas nós mesmos. Quais novos desafios você poderia aceitar se concentrasse nisso? Por que Veronica Sider tem superpoderes de visão? Veronica Sider é realmente única, com uma visão excepcional que lhe permite ver o rosto de uma pessoa a 1 quilômetro de distância. Essa habilidade é 20 vezes melhor do que a de uma pessoa comum. Imagine poder reconhecer um amigo ou notar um pássaro alto na árvore, enquanto os outros mal conseguem ver os detalhes. O que diferencia Verônica é sua visão quase telescópica, que a ajuda a focar em objetos distantes com incrível clareza. Ao contrário da maioria de nós, que precisa de óculos ou lentes de contato, ela aprecia o mundo em detalhes nítidos, sem qualquer ajuda. Sua visão extraordinária abre um debate fascinante sobre os limites das capacidades humanas e como características genéticas únicas podem levar a habilidades incomuns. Como alguém como Verônica se orienta em um mundo feito para a visão comum. É um fenômeno incrível que merece ser explorado. Você sabia que 20 mil aviões podem estar no ar ao mesmo tempo? Todos os dias, nossos céus estão cheios de atividade, com cerca de 20 mil aeronaves decolando. Esse número impressionante inclui voos comerciais, aviões particulares e militares, com aproximadamente 2 milhões de passageiros a bordo. A escala do transporte aéreo é surpreendente. Imagine, enquanto você descansa em casa ou sai para um passeio à noite, milhares de voos estão levando pessoas ao redor do mundo. Em aeroportos movimentados, como o de Chicago O'Hare ou Atlanta Hartsfield, pode parecer que o aeroporto é uma colmeia cheia de aviões voando. Avanços tecnológicos na gestão do tráfego aéreo ajudam a lidar com esse enorme volume, garantindo segurança e eficiência no céu. Então, da próxima vez que você embarcar em um avião, pense em como todos nós estamos interligados no mundo da aviação ao seu redor. Não é incrível como estamos todos conectados? O que realmente determina a densidade das estrelas de nêutrons? As estrelas de nêutrons são alguns dos objetos mais fascinantes do universo. Imagine, um cubo de açúcar feito do material de uma estrela de nêutrons pesa mais do que todos os caminhões de uma cidade inteira. Essa densidade incrível é resultado da gravidade intensa que comprime os restos de uma estrela massiva após a explosão de uma supernova. Para comparação, um pote cheio de sopa feito do material de uma estrela de nêutrons pesa mais do que a Lua. Por que isso acontece? Quando uma estrela massiva esgota seu combustível nuclear, ela colapsa sob sua própria gravidade, fazendo com que prótons e elétrons se fundam e formem nêutrons. O resultado é uma estrela composta quase totalmente de nêutrons, compactados juntos, o que leva à sua densidade impressionante. As estrelas de nêutrons desafiam nossa compreensão da física e nos lembram o quão selvagem e surpreendente é realmente o nosso universo. E se eu disser que Gabe Newell ama o oceano? Em fevereiro de 2025, Gabe Newell, cofundador da Valve Corporation,
voltou sua atenção para o profundo Oceano Azul. Agora, ele é dono de uma empresa que pesquisa o meio marinho, focando no estudo e na proteção dos oceanos. Newell dedicou muito tempo a essa causa, passando dias em seus impressionantes barcos e submersíveis, mergulhando nos mistérios da vida marinha. Sua paixão pelo oceano o motiva a explorar ecossistemas e promover o desenvolvimento sustentável, mostrando um compromisso genuíno com a preservação dos tesouros subaquáticos do nosso planeta. Com sua experiência em tecnologia e jogos, Newell traz ideias inovadoras para a pesquisa marinha, criando ondas não apenas na indústria dos jogos, mas também na ecologia, o que o inspirou a fazer a transição dos jogos para a biologia marinha. Sua jornada nos lembra que a paixão pode levar a novas e emocionantes aventuras, não importa de onde começamos. Você consegue imaginar relógios com cristais? Os cristais de quartzo desempenham um papel fundamental na precisão dos nossos relógios, vibrando 32.768 vezes por segundo. Essa rápida atividade de vibração acontece devido às propriedades especiais do quartzo, que permite converter energia elétrica em movimento mecânico. Quando a eletricidade passa por esses cristais, eles vibram constantemente, criando uma frequência precisa que regula os mecanismos de cronometragem dos relógios. Graças a essa alta frequência, os relógios conseguem acompanhar segundos, minutos e horas, com muito mais precisão do que percebemos o tempo. Antes da tecnologia de quartzo, os relógios dependiam de engrenagens complexas e ajustes manuais, o que muitas vezes resultava em erros. Hoje, essa pequena, mas poderosa inovação garante que, ao verificar a hora em uma reunião ou cronometrar sua corrida matinal, seu relógio será preciso e confiável. Não é incrível como componentes tão pequenos podem impactar nossa vida cotidiana? Acredite ou não, mas o trem Overland Mark II impressiona. Este incrível transporte anfíbio foi projetado especialmente para necessidades militares e transporte de cargas pesadas, mostrando soluções de engenharia avançadas. Com impressionantes 98 metros de comprimento, o trem Overland Mark II possui 54 rodas que ajudam a distribuir seu enorme peso. Este transporte pode carregar até 600 toneladas, tornando-se um ativo importante na logística e transporte, especialmente em condições remotas ou desafiadoras. Suas propriedades anfíbias permitem que ele se mova tanto em terra quanto na água, abrindo inúmeras possibilidades para operações em diferentes ambientes. Imagine como este gigante desliza sobre um lago ou atravessa terrenos difíceis, levando suprimentos essenciais para tropas ou áreas afetadas por desastres. O trem Overland Mark II não é apenas grande, seu design combina praticidade e potência, permitindo que ele enfrente as tarefas mais desafiadoras. Este transporte é um verdadeiro testemunho da inventividade humana. Seu comprimento supera o de um campo de futebol, e sua força permite transportar cargas que seriam difíceis para a maioria dos caminhões e barcos. O que você acha que inovações como essa mudarão o futuro das soluções de transporte? Um simples braço de alavanca pode levantar uma carga pesada? Arquimedes, um grande matemático e inventor da Grécia Antiga, fez uma descoberta revolucionária sobre alavancas que mudou nossa compreensão da física. Ele mostrou que, com um ponto de apoio, as pessoas podem mover até os objetos mais pesados, com o mínimo de esforço. Imagine que você está tentando levantar uma enorme pedra. Sem o entendimento de Arquimedes, você poderia achar que isso é impossível. Mas, graças ao princípio da alavanca, o posicionamento correto de uma barra longa e um suporte firme permite levantar essa pedra facilmente. Essa ideia brilhante não apenas ajudou inventores a criar guindastes e outras máquinas de elevação, mas também lançou as bases para muitas ferramentas e máquinas modernas que usamos hoje. Então, da próxima vez que você ver algo sendo levantado sem esforço, lembre-se de Arquimedes e suas incríveis contribuições para a física e a engenharia. O que acontece quando você pede sal no Egito? Na cultura egípcia, pedir sal à mesa é considerado bastante rude. Esse gesto sugere que a comida está mal temperada, o que pode ofender um pouco as habilidades culinárias dos anfitriões. A comida tem um papel importante na hospitalidade egípcia, transformando a refeição não apenas em uma forma de saciar a fome, mas também em uma oportunidade de compartilhar alegria e conexão. Quando você se senta à mesa com uma família egípcia, você se torna parte de uma experiência cheia de calor e generosidade. Os convidados são valorizados, e espera-se que você aprecie os pratos servidos. Elogios são comuns, pois são uma parte importante de mostrar respeito pelo trabalho do cozinheiro.
Essa prática cultural destaca a importância de um jantar educado e do respeito aos costumes locais, fortalecendo a ligação entre os anfitriões e seus convidados. Portanto, da próxima vez que você for convidado para jantar no Egito, não se esqueça de saborear cada garfada e expressar sua gratidão. É uma forma de honrar a hospitalidade e as tradições do povo. Prepare-se para se surpreender com Dakota e Elle Fanning. Você sabia que essas talentosas irmãs escolheram seus segundos nomes como primeiros? Dakota Fanning, que nasceu como Hannah Dakota Fanning, e Elle Fanning, que nasceu como Mary Elle Fanning, seguem uma tradição familiar única que destaca a importância de suas raízes. Essa escolha criativa não só lhes dá nomes marcantes em Hollywood, mas também as conecta com sua herança. Muitos fãs podem se perguntar por que elas decidiram fazer essa escolha. Para Dakota, usar o segundo nome a ajudou a se destacar nas audições quando era criança. Da mesma forma, Ellie sentiu que seu segundo nome refletia melhor sua personalidade e ambições profissionais. Ambas deixaram uma marca significativa na indústria do cinema, estrelando em grandes sucessos. É incrível como uma pequena tradição familiar pode moldar a identidade de duas atrizes de sucesso. O que você acha da escolha dos nomes delas? E se eu te contar sobre a emenda ao voto de 1916? Naquele ano, uma proposta interessante foi apresentada ao Congresso dos Knektla, visando mudar a participação dos americanos nas decisões sobre a guerra. Essa emenda sugeria que os cidadãos deveriam ter o direito de votar em todos os atos de guerra, uma ideia ousada. Naquela época, os Estados Unidos ainda não tinham entrado na Primeira Guerra Mundial, mas um grupo de cidadãos engajados de Nebraska lutava por essa importante mudança. Eles acreditavam que a possibilidade de votar garantiria uma abordagem democrática nas decisões sobre a guerra. No entanto, essa empolgante emenda tinha um detalhe: qualquer um que votasse a favor de um ato de guerra teria que se alistar como voluntário. Imagine como nossa história poderia ter mudado se essa emenda tivesse sido aprovada. Infelizmente, apesar de seu espírito inovador, ela acabou sendo rejeitada pelo Congresso, deixando-nos refletindo sobre como a participação dos cidadãos poderia ter alterado o curso das ações militares americanas. Você sabia que os répteis dormem de forma diferente de nós? Esse fato interessante destaca uma diferença importante entre os humanos e essas criaturas incríveis. Enquanto a maioria dos mamíferos, incluindo nós, passa por sono REM, sono com movimentos oculares rápidos, que é essencial para os sonhos e funções cognitivas. Os répteis e anfíbios geralmente não mostram sinais claros de sono REM. Essa descoberta indica uma diferença evolutiva nos padrões de sono, adaptados para a sobrevivência em diferentes condições. Por exemplo, répteis como cobras e lagartos costumam permanecer alertas, mesmo durante o descanso, observando predadores. O sono deles pode ser mais leve e interrompido, ajudando-os a reagir rapidamente a ameaças. Enquanto isso, anfíbios como rãs têm padrões de sono semelhantes, buscando se manter atentos. Compreender essas diferenças não só ilumina a complexidade do sono, mas também reflete como a vida diversificada na Terra se adaptou para prosperar. Então, da próxima vez que você ver um lagarto se aquecendo ao sol, lembre-se de que ele pode dormir de forma diferente do seu cachorro. Um fato interessante sobre a menor aranha. A Langbainspan, que tem apenas 0,3 milímetros de espessura, é a aranha mais minúscula do nosso planeta. Imagine uma criatura tão pequena que pode facilmente se sentar na ponta de um lápis. Essas aranhas minúsculas vivem em locais específicos, muitas vezes escondidas sob a vegetação, o que as torna incrivelmente difíceis de encontrar. Seu tamanho diminuto não impede sua sobrevivência. Pelo contrário, ajuda-as a evitar predadores e caçar pequenos insetos. A Langbainspan usa seda para fazer teias, assim como seus parentes maiores, mostrando a incrível versatilidade das aranhas, independentemente do tamanho. Apesar de seu tamanho minúsculo, essas pequenas criaturas desempenham um papel importante em seus ecossistemas, ajudando a controlar as populações de pragas. Na próxima vez que você ver uma aranha, lembre-se de que algumas são tão pequenas que passam despercebidas, mas são fortes à sua maneira. O que mais podemos aprender sobre essas maravilhas em miniatura? Você já ouviu falar de um idioma que vale 10 milhões de dólares? Em 2009, o degustador de café Gennaro Palitia tomou uma decisão ousada ao segurar seu paladar por uma quantia enorme. Essa atitude inusitada destaca o quão valioso pode ser um gosto refinado no mundo da degustação de café.
Como degustador profissional, Genaro consegue perceber sabores sutis, aromas e qualidades dos grãos de café, algo essencial para os produtores que buscam a perfeição. Sua experiência é fundamental para garantir que cada xícara de café atenda aos altos padrões de sabor. Ao segurar seu paladar, Genaro não apenas garantiu sua própria sobrevivência, mas também chamou a atenção para a arte da degustação de café. Imagine um trabalho que envolve o delicioso mundo do café, onde um único gole pode ser decisivo para o sucesso ou fracasso de toda uma linha de produtos. Essa história fascinante nos lembra que habilidades que muitas vezes consideramos triviais, como o paladar, podem ser incrivelmente valiosas e dignas de proteção. Descubra a incrível trajetória de Charles Curtis. Charles Curtis, que foi presidente da Universidade de Harvard, teve um papel importante na história americana em tempos turbulentos, especialmente durante a Guerra Civil. Nascido em Ohio em 1862, Curtis dedicou sua vida à educação e à liderança. Sua presidência em Harvard começou em meados do século XX, quando a sociedade e o ambiente acadêmico passavam por rápidas mudanças. Sua visão era tornar o ensino superior acessível a mais estudantes, promovendo diversidade e inovação na universidade. Além disso, a influência de Curtis ia além do campus, pois ele participou de discussões nacionais sobre educação, direitos civis e as responsabilidades das universidades em uma sociedade democrática. Ele era profundamente dedicado à ideia de construir um futuro melhor por meio do conhecimento e da compreensão, como seu legado continua a impactar a educação hoje. Um fato interessante sobre o cachorro selvagem asiático, também conhecido como Ku Pandai. Este incrível mamífero carnívoro vive em grupos e se adapta bem a diferentes ambientes. O cachorro selvagem asiático habita principalmente áreas florestais e montanhosas do sul e sudeste da Ásia. Ele não é solitário, mas sim um ser social. Esses cães vivem em matilhas com uma estrutura complexa, o que lhes permite caçar e sobreviver de forma eficaz. Eles se comunicam e colaboram muito bem, trabalhando juntos para rastrear presas e proteger seu território. Seus fortes laços sociais contribuem significativamente para o sucesso na caça, pois conseguem enfrentar animais maiores do que sozinhos. Não é incrível como o trabalho em equipe desempenha um papel importante na vida desses animais? Compreender seu comportamento pode oferecer uma visão da complexa dinâmica da natureza. Você consegue imaginar uma cirurgia no cérebro para a saúde mental? Na década de 1930, o neurologista português Egas Moniz desenvolveu um procedimento cirúrgico controverso, destinado a tratar doenças mentais graves, rompendo certas conexões no cérebro. Moniz acreditava que destruir esses caminhos poderia reiniciar o cérebro, resultando na redução de sintomas como agitação e ansiedade. Essa ideia radical surgiu a partir da observação de pacientes com transtornos mentais severos, levando Moniz a buscar soluções inovadoras que a terapia tradicional não oferecia. Sua técnica, conhecida como lobotomia, chamou atenção por seu método drástico, mas também gerou grandes controvérsias. Embora alguns pacientes tenham apresentado melhorias, muitos enfrentaram efeitos colaterais graves, resultando em um legado misto. Hoje, intervenções cirúrgicas para a saúde mental são vistas com muito mais cautela, enfatizando a importância de entender a complexidade do cérebro e os aspectos éticos do tratamento. É uma reflexão sobre um capítulo ousado, embora problemático na história da psiquiatria. Você sabia que Mireia Belmonte treinou em uma bolha? Em 2019, a nadadora espanhola levou seus treinos a um novo nível, utilizando uma instalação única com uma esteira dentro de uma bolha especial conectada ao Hyundai Nexo. Enquanto a maioria dos atletas enfrenta a qualidade do ar comum, Mireia treinava em um ambiente surpreendentemente limpo. O Hyundai Nexo não é um carro comum. Ele funciona com combustível de hidrogênio e emite apenas ar purificado, em vez de poluentes nocivos. Essa abordagem inovadora proporcionava a Mireia oxigênio fresco e limpo durante os treinos, ajudando-a a melhorar seu desempenho e saúde. Isso mostra como a criatividade na tecnologia pode expandir os limites do treinamento esportivo. Imagine correr em uma esteira onde o ar não é apenas fresco, mas também ajuda ativamente sua resistência. Essa combinação de tecnologias avançadas e treinos rigorosos demonstra como as conquistas modernas podem dar a atletas como Mireia uma vantagem competitiva. Isso pode ser o futuro do treinamento para todos os esportes. Você sabia que a Grande Barreira de Corais é imensa? Este fenômeno natural, com mais de 344.400
400 km², é o maior sistema de recifes de corais do mundo e foi listado como Patrimônio Mundial da Unesco em 1981. Localizada na costa da Austrália, a barreira é uma vibrante mosaico de vida marinha, habitada por milhares de espécies, incluindo peixes coloridos, tartarugas marinhas e majestosos corais. Mas a Grande Barreira de Corais não é apenas um espetáculo visual. Ela desempenha um papel crucial na manutenção da biodiversidade e da saúde dos nossos oceanos. No entanto, enfrenta sérias ameaças, principalmente devido às mudanças climáticas e ao branqueamento dos corais, que prejudicam os frágeis ecossistemas de corais. O aumento da temperatura do oceano e a poluição criam problemas sem precedentes, levando cientistas e ambientalistas a agir para preservar este tesouro inestimável. Visitantes de todo o mundo buscam admirar sua beleza impressionante, praticar snorkel ou mergulho e reconhecer sua importância ecológica. Conseguiremos proteger esse incrível ecossistema para as futuras gerações? Fatos surpreendentes sobre os centenários da Sardenha. Esta linda ilha italiana tem uma das maiores concentrações de pessoas com mais de 100 anos. Qual é o segredo deles? Pesquisadores acreditam que é uma combinação de comida saborosa e um estilo de vida ativo. Os sardenhos se alimentam de queijos locais, frutas frescas, legumes e, claro, do maravilhoso vinho. Mas não é só a comida. A paisagem dura da ilha mantém sua atividade física, seja subindo colinas ou trabalhando no jardim. Essa combinação de alimentação saudável e exercícios regulares é fundamental para sua longevidade. Além disso, laços familiares fortes e uma comunidade unida ajudam na saúde mental deles. Quem não gostaria de aproveitar a vida em um lugar tão pitoresco, celebrando seu centenário? O que podemos aprender com esses longevos sobre como viver mais e com mais felicidade? Você consegue imaginar um avião que está em produção há 70 anos? O Lockheed C-130. Hércules estabelece um incrível recorde como o avião militar mais duradouro. Desde seu primeiro voo em 1954, este avião de transporte versátil se adaptou a diversas missões, desde o transporte de tropas até o combate a incêndios. Em 2024, o C-130 celebrará impressionantes 70 anos de produção, destacando não apenas sua durabilidade, mas também sua capacidade de se adaptar às mudanças nas demandas e tecnologias militares. Países ao redor do mundo confiam no Hércules devido à sua construção confiável. Suas características únicas, como a capacidade de decolar e pousar em pistas curtas, o tornam um favorito em condições desafiadoras. Este legado duradouro ressalta a engenhosidade da engenharia aeroespacial e o papel significativo do avião na história militar. Quantos outros aviões podem se orgulhar de ter resistido ao teste do tempo como o Hércules? Prepare-se para se surpreender com o grilo gigante. Este incrível inseto originário da Nova Zelândia é o mais pesado do mundo, pesando 70 gramas, ou cerca de 2,5 onças. Para se ter uma ideia, isso é mais pesado do que alguns pássaros pequenos. O grilo gigante pode chegar a 10 centímetros de comprimento, ou aproximadamente 4 polegadas, e sua aparência lembra a de um grilo, com longas antenas e um corpo robusto. Os moradores locais o chamam de Diabo da Noite, e sua fama condiz com seu tamanho. Enquanto muitos insetos se escondem durante o dia, os grilos gigantes são noturnos, coletando folhas e frutas sob a escuridão. Apesar de seu tamanho impressionante, eles são inofensivos para os humanos, o que os torna interessantes para observar, mas não representam ameaça para o seu piquenique. Como um inseto tão grande conseguiu evoluir em um ambiente isolado como a Nova Zelândia? Você tem checado sua biblioteca Steam ultimamente? Você pode se surpreender ao saber que muitos usuários do Steam, na verdade, não jogam cerca de 1/3 dos jogos que possuem. Isso acontece frequentemente porque eles compram jogos durante grandes promoções ou em pacotes, resultando em bibliotecas impressionantes, cheias de títulos não jogados. Imagine a alegria de comprar um jogo por uma fração do preço original. Embora isso possa ser empolgante, também faz com que muitos jogadores acumulem poeira digital em suas prateleiras virtuais. Quando os jogadores olham para essas bibliotecas, podem rapidamente se sentir sobrecarregados com as opções, o que dificulta a decisão sobre o que jogar a seguir. Esse fenômeno levanta questões sobre os hábitos de jogo, e se ter uma coleção extensa traz alegria ou apenas estresse. Então, quantos desses jogos estão acumulando poeira virtual na sua biblioteca? Por que nosso sistema solar está em Órion?
Nosso sistema solar está localizado em uma parte interessante da galáxia Via Láctea, conhecida como Braço de Órion. Esse braço espiral leva o nome da famosa constelação de Órion, que é fácil de reconhecer por suas 3 estrelas no cinto. A Via Láctea é uma galáxia enorme, contendo bilhões de estrelas, mas o Braço de Órion é especial para nós, pois é aqui que estão nosso Sol e seus amigos planetários. Essa região se estende por cerca de 3.500 anos-luz e está cheia de objetos celestes fascinantes, como nebulosas e aglomerados estelares. Estar aqui não só afeta os tipos de observações que podemos fazer da Terra, mas também desempenha um papel importante na nossa compreensão geral do universo e sua estrutura. Então, da próxima vez que você olhar para as estrelas, lembre-se de que está vendo um pequeno pedaço da imensa Via Láctea, que nos dá uma ideia de nossa vizinhança cósmica. Você sabia que a Suíça ama chocolate como ninguém? A Suíça é famosa não apenas por suas paisagens deslumbrantes e relógios precisos, mas também pelo chocolate. Os suíços têm uma paixão profunda pelo chocolate, refletida em seu impressionante consumo anual. Em média, cada suíço come cerca de 11,5 quilos de chocolate por ano. Isso dá aproximadamente 25 libras de chocolate por pessoa. Esse número destaca a importância do chocolate na cultura suíça, consumido em diversas formas, de trufas cremosas a fondue rico. Os chocolatiers suíços aperfeiçoaram sua arte ao longo dos séculos, resultando em marcas renomadas como Lindt e Toblerone. O chocolate aqui não é apenas um doce, é uma celebração de habilidade e tradições. Seja saboreando uma barra de chocolate em um dia de neve ou presenteando uma caixa de chocolate bem embalada, os suíços sabem como se mimar com sua iguaria favorita. Então, da próxima vez que você saborear um pedaço de chocolate, pense nos suíços e seu amor por essa deliciosa guloseima. Por que a sala de concertos Maria impressiona? Esta maravilha arquitetônica ocupa 9.900 metros quadrados de vidro, tornando-se um verdadeiro ponto turístico no deserto. A sala foi projetada para se integrar harmoniosamente à natureza ao redor, refletindo as incríveis cores e texturas do deserto, criando uma experiência visual dinâmica que muda conforme o horário do dia. Quando a luz do sol brilha em sua superfície de vidro, os visitantes podem ver um espetáculo fascinante de luz e sombra, transformando a sala de concertos em uma obra de arte viva. Além de sua beleza, a sala de concertos Maria é um vibrante centro cultural, onde ocorrem concertos de orquestras e eventos comunitários. Suas dimensões e design não apenas melhoram a acústica, mas também convidam as pessoas a interagir com a natureza ao redor. Não importa se você a admira de longe ou desfruta de um concerto dentro dela, a elegância dessa construção fica na memória de cada visitante. Portanto, da próxima vez que você estiver na região, não deixe de visitar e sentir essa maravilha de vidro por si mesmo. Prepare-se para se surpreender com o segredo que provoca cócegas no seu cérebro. Você sabia que o seu cérebro tem um truque esperto para não se fazer cócegas? Parece incrível, mas essa habilidade é importante para nossas interações sociais. O cérebro usa a autoconsciência para reconhecer a sensação de cócegas, o que significa que quando você tenta se fazer cócegas nas próprias pernas, isso não provoca cócegas. Esse mecanismo fascinante ajuda a manter a ordem social, evitando risadas durante atividades cotidianas. Imagine tentar ter uma conversa séria ou trabalhar enquanto é tomado por risadas incontroláveis. Filtrando essas sensações, seu cérebro permite que você se concentre nas tarefas diárias sem distrações. Portanto, da próxima vez que você rir quando alguém lhe fizer cócegas, lembre-se de que seu cérebro está trabalhando duro para que você permaneça focado e engajado com o mundo ao seu redor. É incrível como algo tão simples ajuda você a navegar na vida cotidiana. O aeroporto Tenzin Hillary, famoso por sua localização no coração do Himalaia, é frequentemente considerado um dos mais perigosos do mundo. Situado a mais de 2.800 metros de altitude, sua pista termina em um penhasco, o que torna os pousos e decolagens momentos tensos para os passageiros. Os pilotos precisam lidar com ventos fortes e condições climáticas desafiadoras, mirando em uma pista muito curta, onde não há margem para erros. Falhas podem ter consequências graves, especialmente porque este aeroporto é a principal porta de entrada para alpinistas e turistas que vão em direção ao Everest. Apesar dos riscos, o treinamento dos pilotos e as tecnologias modernas ajudam a tornar os voos um pouco mais seguros.
Assim, embora voar para o aeroporto Tenzin Hillary possa ser emocionante, ele continua sendo um ponto crucial para os aventureiros no Himalaia. Porque a Romênia é o lar de tantos ursos. A Romênia possui uma das maiores concentrações de vida selvagem na Europa, graças às suas florestas densas e montanhas altas. Entre seus habitantes mais conhecidos estão os magníficos ursos pardos, que somam cerca de 6.000. Isso não é apenas impressionante. A Romênia abriga a maior população desses ursos no continente. Esses belos animais prosperam em habitats bem preservados, onde encontram muita comida e abrigo. No entanto, essa grande quantidade de ursos apresenta um desafio único para as autoridades locais, que precisam proteger os ursos e gerenciar a interação entre humanos e a vida selvagem. Com o aumento do turismo e do desenvolvimento, os esforços para preservar os habitats dos ursos e garantir a segurança das comunidades locais se tornam mais importantes do que nunca. Como a Romênia pode equilibrar seu rico legado de vida selvagem com as necessidades modernas? Essa delicada linha entre a conservação da natureza e o crescimento é um tema importante que gera discussões e ações. Adivinhe o que realmente inspira inovações na segurança das cabras? Surpreendentemente, cabras travessas frequentemente usam tubos de natação em seus chifres para garantir segurança. Esses tubos coloridos de espuma não são apenas para diversão. Eles ajudam a evitar ferimentos acidentais em outros animais ou pessoas. Imagine um rebanho de cabras pulando com tubos engraçados em seus chifres. Mas isso não é tudo. Donos cuidadosos também usam bolas de tênis e baldes para criar equipamentos de proteção para esses animais cheios de energia. É uma cena ao mesmo tempo divertida e prática, transformando a segurança em uma declaração de moda inusitada. Amantes de cabras e fazendeiros descobriram que essas soluções brincalhonas podem reduzir o número de acidentes, permitindo que as cabras desfrutem de sua natureza brincalhona. Então, da próxima vez que você ver uma cabra com um tubo ou uma bola de tênis, lembre-se de que não se trata apenas da aparência. É sobre garantir a segurança e a felicidade de todos. Como resistir a uma cena tão encantadora? Um fato incrível sobre a Floresta Vertical em Milão, essa maravilha arquitetônica conhecida como Bosco Verticale, é composta por 2 arranha-céus cobertos de verde. Imagine viver em um prédio com mais de 900 árvores e 2.000 plantas florescendo em varandas e terraços. Esse design inovador não só impressiona visualmente, mas também traz grandes benefícios ecológicos. Cada árvore melhora a qualidade do ar, absorvendo dióxido de carbono e liberando oxigênio, tornando o ambiente urbano mais saudável para todos. Além disso, a floresta vertical abriga diversas aves e insetos, promovendo a biodiversidade na cidade barulhenta. O arquiteto Stefano Boeri criou o Bosco Verticale, mostrando como as cidades podem integrar a natureza na vida cotidiana. Com sua vegetação exuberante se elevando acima das ruas, ele desafia as noções tradicionais de vida urbana. Não é incrível como uma floresta pode crescer entre arranha-céus? E se eu disser que o cone de sorvete é uma feliz coincidência? Em 1904, um esperto vendedor de sorvete na Exposição Mundial de St. Louis enfrentou um problema quando ficou sem copos. Em vez de decepcionar os clientes, ele olhou ao redor e viu um vendedor de waffles. Rápido no pensamento, ele enrolou um waffle quente em forma de cone e descobriu que ele podia segurar o delicioso sorvete. Essa solução criativa não só salvou a situação, mas também deu início a uma revolução nas sobremesas. De repente, as pessoas podiam desfrutar de sua guloseima favorita enquanto se moviam, sem a bagunça dos copos. O cone de sorvete se tornou um sucesso, espalhando-se pelo país e depois pelo mundo, evoluindo em vários estilos e sabores. Hoje, não importa se você prefere o cone de açúcar clássico, o cone de waffle ou até mesmo uma deliciosa taça comestível, você pode agradecer àquele vendedor inventivo por uma das mais amadas guloseimas de verão. Você consegue imaginar um mundo sem cones de sorvete? Será que esquecemos nomes tão rápido? O efeito do próximo da fila explica por que você pode esquecer o nome de alguém logo após conhecê-lo. Imagine que você está apertando a mão e trocando cumprimentos, e em um instante percebe que o nome desapareceu da sua memória. Isso acontece porque nosso cérebro está ocupado planejando a próxima resposta, e é difícil focar no nome que acabamos de ouvir. Essa experiência comum não significa que você tem uma memória ruim. É um efeito colateral natural das interações sociais. Nossas mentes lidam com várias tarefas, desde a logística até o fluxo da conversa, deixando pouco espaço para lembrar nomes.
O mais interessante é que muitas pessoas passam por isso, então você não está sozinho. O efeito do próximo da fila nos lembra que o cérebro humano tem seus limites, especialmente em situações sociais, onde a empolgação e os nervos podem prevalecer. Então, da próxima vez que você esquecer um nome, não se preocupe, isso acontece com os melhores de nós. A desidratação ocorre quando o corpo perde muita água, seja pelo suor ou pela falta de líquidos. Isso é especialmente importante para os músculos, que precisam de água para funcionar bem. A desidratação muitas vezes causa um desequilíbrio de minerais essenciais, como potássio, cálcio e magnésio. Esses minerais são fundamentais para a contração e relaxamento dos músculos. Quando seus níveis estão alterados, podem ocorrer contrações involuntárias, conhecidas como cãibras. Imagine tentar relaxar enquanto seus músculos estão se contraindo. Esse desconforto pode acontecer durante atividades físicas, especialmente em dias quentes ou após exercícios intensos. Manter o equilíbrio hídrico e os minerais necessários ajuda a evitar cãibras dolorosas. Portanto, da próxima vez que você suar, lembre-se de beber bastante água e monitorar seus eletrólitos para evitar essas sensações desagradáveis. Adivinhe o que torna as faixas de pedestres mais divertidas na Ucrânia? Os semáforos para pedestres na Ucrânia têm um toque engraçado que faz todos sorrirem. Em vez da figura comum andando para frente, esses sinais mostram ícones animados dançando a moonwalk. Enquanto os pedestres esperam para atravessar a rua, podem observar a figura brincalhona deslizando para trás em uma dança suave. Esse design único não só traz diversão para os momentos entediantes de espera, mas também incentiva as pessoas, especialmente as crianças, a interagir com o mundo ao seu redor de maneira leve. A criatividade dessa ideia torna a travessia da rua um pouco mais agradável, combinando segurança com um elemento de entretenimento. Imagine esperar a troca do sinal enquanto se diverte com o pequeno dançarino. É difícil não se encantar. Quem sabe essa ideia inspire outras cidades a tornar seus sinais de pedestres especiais. Descubra a incrível transformação de Lujiazui. Antigamente, era um canto tranquilo de Xangai, mas Lujiazui rapidamente se tornou um dinâmico centro financeiro, repleto de impressionantes arranha-céus futuristas. Aqui está a Torre de Xangai, um dos edifícios mais altos do mundo, com 632 metros de altura. Ao caminhar pelas ruas, você notará como o horizonte brilha com estruturas de vidro e aço, simbolizando o incrível crescimento da região. Com uma atmosfera vibrante, este lugar se tornou um imã para negócios e turistas. As pessoas vêm aqui não apenas para trabalhar, mas também para aproveitar os cafés animados, lojas e parques que se misturam harmoniosamente com os altos edifícios. Junte-se à empolgação enquanto Lujiazui continua a moldar a identidade de Xangai e atrair inovadores de todo o mundo. Descubra o que realmente influencia a escolha das cores dos beija-flores. Os beija-flores têm uma habilidade incrível chamada visão tetracromática, que significa que eles veem não apenas as cores que nós humanos conseguimos perceber, mas também tons ultravioleta, que estão escondidos dos nossos olhos. Essa habilidade maravilhosa os ajuda a notar padrões nas flores, que são invisíveis para nós, guiando-os diretamente para o néctar que tanto adoram. Imagine uma flor que parece comum para você, mas para o beija-flor é cheia de cores e detalhes. Essa visão única permite que eles identifiquem quais flores são as melhores fontes de alimento, tornando sua busca extremamente eficiente. Então, quando você vê um beija-flor pairando perto de uma flor, lembre-se de que ele não está apenas bebendo néctar. Ele está usando uma paleta vibrante de cores, que revela informações importantes sobre a saúde e a doçura da flor. Não é incrível o design da natureza? Fato incrível sobre a palavra twerk. No século XVI, esse termo divertido não significava o que você provavelmente pensa hoje. Naquela época, twerk se referia ao ato de torcer os bigodes, uma prática de cuidados pessoais para homens que queriam parecer estilosos. Avançando alguns séculos, o significado mudou drasticamente. Hoje, twerk é um movimento de dança conhecido por seus movimentos rítmicos de quadris, que frequentemente aparece em videoclipes e batalhas de dança. É impressionante como a língua evolui. Palavras que antes descreviam ações simples podem se transformar em fenômenos culturais, refletindo mudanças na sociedade e nas tendências. Essa evolução demonstra a criatividade da língua e como ela é moldada pelo tempo.
Então, da próxima vez que você ouvir alguém dizendo que vai to work, lembre-se de seu passado inusitado. Não é incrível como a língua reflete nossa cultura? Você já pensou nas estrelas em comparação com nossas palavras? No universo, há mais estrelas do que todas as palavras já ditas pela humanidade. Esse fato impressionante abre uma biblioteca cósmica cheia de histórias e mistérios que ainda precisamos explorar. Cientistas estimam que existem mais de 100 bilhões de galáxias, cada uma contendo bilhões de estrelas. Para comparação, algumas estimativas sugerem que o total de palavras faladas ao longo da história é de cerca de 1 quatrilhão. Um número que parece quase insignificante em comparação com o brilho infinito do cosmos. Imagine que cada estrela guarda uma história, esperando para ser contada, como um livro em uma prateleira enorme e desorganizada. O céu noturno não é apenas um espetáculo incrível, mas também um lembrete do quanto ainda temos a aprender sobre nosso universo. Portanto, da próxima vez que você olhar para cima, lembre-se de que essas inúmeras estrelas não são apenas pontos brilhantes, elas são um chamado para desvendar os mistérios do universo.